Boa noite a todos. Meu nome é André. Alguns de vocês não vieram na aula ontem, onde eu fui apresentado. Eu sou médico, sou sexólogo, sou professor na UFG e nós estamos aqui agora fazendo esse curso a respeito de sexualidade, né? Que inicialmente era um curso oferecido para os residentes de ginecologia e obstetrícia de Goiás e agora a gente expandiu ele também para outros colegas ginecologistas e outros colegas médicos também, para que eles pudessem também participar. Alguns colegas, inclusive, profissionais de saúde que não são da medicina, estão participando, e é com muita alegria que a gente traz isso para vocês. Essa aqui nós estamos no desculpa, no estúdio da Associação Médica de Goiás, e esse é um evento que é promovido pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, onde eu sou docente, a Associação Médica de Goiás, a Comissão de Residência Médica de Goiás e a Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, que eu já aproveito para cumprimentar o Dr. Tarek, que está aqui, à frente da Serem, o Dr. Alexandre, agradecendo também meu colega Alexandre da SGGO, Dr. Washington também, e as outras pessoas envolvidas, e já vamos começando hoje. Bom, esse curso ele é de 4 aulas. Hoje nós estamos na segunda aula. E ontem nós abordamos os conceitos básicos em sexologia e também o método Plicit, que é mais ou menos uma plataforma do que a gente vai usar durante o curso inteiro aqui. Na verdade, existem vários outros tipos de métodos, né? Mas a gente usa o Plicit aqui, escolhemos o Plicit pelo fato dele ser mais antigo e ressaltar algumas coisas mais detalhadamente. A gente preferiu utilizar ele aqui. Qual que é o valor dele, né? Repetindo, a gente vai repetir algumas coisas aqui muito rapidamente, dar uma pincelada no que a gente falou ontem, porque muita gente não conseguiu assistir a aula, né? Passar por isso muito brevemente. O método Plicit é uma forma de sistematizar o atendimento a queixas sexuais quando isso é feito por um profissional que não é um terapeuta sexual, não é um sexólogo, né? Porque isso pode ser feito por qualquer profissional de saúde e deve ser feito. Deve haver uma busca ativa pela queixa sexual por parte dos pacientes, porque eles ficam realmente muito constrangidos, eles e elas, né? O método Plicit, na verdade, a gente usa as siglas, são em inglês, né? O P é de permissão, permissão para falar, o profissional. Isso é uma sistematização, né? Então, o profissional deve primeiro garantir condições de privacidade para o paciente, de confiança, e deve expressar para esse paciente que ali é o local para ele falar das suas queixas sexuais e de poder trazer essas queixas. Em seguida, nós vamos trazer as informações limitadas e as sugestões específicas. E por que são limitadas e específicas? Muito importante nos lembrarmos. Nós podemos trazer informações e sugestões específicas para o paciente desde que sejam informações respaldadas em literatura científica. A gente não está ali para trazer as nossas expectativas e depositá-las sobre o paciente. Isso é muito importante falar e repetir. Logo, o objetivo desse curso é justamente trazer para vocês, instrumentalizar vocês com algumas informações que poderão ser usadas justamente no fornecimento dessas informações limitadas e dessas sugestões específicas. Tá? Bom, e o profissional, depois de acolher a queixa, ter uma busca ativa e acolher a queixa, pode fornecer essas informações, essas sugestões, se ele tiver esse repertório, mas quando chegar no limite dele, ou mesmo se ele não tiver esse repertório, ele pode então validar a queixa do paciente e, a partir dessa validação, dizer para ele então que vai encaminhá-lo para alguém que possa resolver. Ele pode ser encaminhado para terapia intensiva. Tá? Vocês vão ver que eu uso muitas referências de cinema que vão aparecendo ao longo da aula, porque é uma forma de ilustrarmos aí, quem quiser se aprofundar num tema ou no outro. Aqui a gente tem essa capa, esse filme Moonlight, para mostrar que às vezes a gente pensa que aquele perfil de pessoa não tem uma queixa sexual, não tem a sua vulnerabilidade, e às vezes a gente se engana. É um filme muito bonito que está aqui. Bom, a gente ontem também transitou pelos conceitos de instinto e pulsão. Rapidamente, então, a gente falando essa diferença, a gente traz essa referência de Freud. Numa relação entre o sujeito e o objeto, o sujeito como sendo o ser, e o objeto, aquilo que pode satisfazê-lo nas suas necessidades de alimentação, hidratação, proteção ou mesmo atividade sexual, quando o animal, né, as espécies não humanas,
elas estão nessa posição, essa relação de sujeito-objeto, o objeto é fácil de definir. A gente tem ali o cachorrinho, né? Se ele está com sede, ele bebe água, ele não busca alguma coisa mais. Se ele está com fome, ele procura o osso, o cachorrinho. Se ele está com medo, ele procura a toca. E quando ele está excitado sexualmente, ou na hora de ter relações sexuais, se for macho, vai procurar a fêmea, eliminar os outros machos. E se for, a fêmea vai estar ali no cio, à espera de ser fecundada, né? Pois bem, isso aí então é instinto, onde na relação sujeito-objeto, o objeto é bem definido. Na nossa espécie, no entanto, embora também o instinto possa de alguma forma nos estimular uma coisa ou outra, nós temos um estado no qual nós estamos sempre num estado de insatisfação, sempre com uma aspiração de ter algo a mais. Então, nesse sentido, nós estamos na relação de sujeito-objeto, onde este objeto é difícil de ser definido. Esse objeto pode sim ser a água, pode ser a comida e tudo mais, mas a gente está sempre aspirando que haja algum outro elemento. Olha quem chegou aqui! Doutora Joyce! Prazer, né? Estar aqui nesse momento. Só não cheguei antes porque, gente, a chuva em Goiânia foi forte, tá? Minha colega de pós-graduação, você está aqui. Minha colega de pós-graduação, minha parceira de trabalho e grande amiga Joyce. Tem um carinho enorme. Finalmente a gente junta. Doutor André, né? É um prazer estar aqui representando a SGGO. Quero parabenizar o professor André, professor Tarek, pela iniciativa desse curso. Tenho certeza que vai acrescentar muito, né, na prática clínica de todos os colegas. Perfeito. Joyce, eu já tinha começado aqui, porque era horário, e a gente está aqui relembrando o que foi falado ontem, tá? A gente já discutiu aqui primeiro a questão do que é o método Plicit, que é a base, a gente até conversou a respeito disso hoje de manhã, né? Isso. A gente escolheu para esse curso específico o uso do Plicit porque a gente está abrangendo todas as esferas da sexualidade, não só a questão feminina, mas será citado inclusive o método IOP também, que a nossa querida professora Lúcia, Dr. Gerson, doutora Sandra, que são os criadores disso, a gente vai falar. Mas nesse momento, a gente vai trabalhar em cima do Plicit, né? E a gente estava falando aqui a diferença entre instinto e pulsão, né? Uma relação de objeto, né, de sujeito e objeto, quando há um objeto bem definido, como acontece com os animais, né, a gente vai dizer que isso é instinto. Mas na nossa espécie, a gente está sempre querendo alguma coisa a mais. Né? Não basta a água, tem que estar mais quentinha, tem que estar mais docinha, e vai criando essa coisa toda. A comida também vai ficando mais sofisticada. Enfim, tudo aquilo que a gente precisa, este objeto que pode nos satisfazer, é um objeto muito mal definido. A gente vai até lá, usufruir dele, mas depois a gente quer melhorar. Isso é da movimentação humana. A gente sempre quer alguma coisa a mais. Né? Então, a gente não diz que a espécie humana ela é movida simplesmente por instinto, mas principalmente por pulsão. E a diferença de um para outro é que no instinto, o objeto é bem definido. Na pulsão, o objeto é algo que existe, está lá, mas ele é mutável ao longo do tempo. Né? E em termos de atividade sexual, por que seria diferente? Né? Nas outras espécies, basta um coito pênis-vagina na hora que a fêmea está no cio, com a única finalidade de reprodução. E aí a questão que eu trouxe ontem, eu sempre trago na hora que a gente falar, isso basta para a espécie humana? Não. Não nos basta sermos machos e fêmeas, nós temos que ser homens e mulheres, e que é muito mais, é a diferença entre sexo e sexualidade. Não é mesmo? Isso, verdade. Né? Bom, ixi, não está vindo aqui, peraí. Passar para o próximo. Foi. Opa, vamos lá. Ontem também a gente transitou por alguns conceitos que são importantes para essa aula também, né? Sobre a clínica de sexologia. A gente fica sempre perguntando o que é, o que seria, né, uma relação sexual normal, porque se nós vamos tratar situações, nós precisamos ter o que? Parâmetros de normalidade. Mas normalidade em sexo vale tudo ou não vale tudo? Se nós somos seres insatisfeitos por natureza, pulsionais, vale tudo em sexo? Não, não vale tudo em sexo. Tá? O que vale? O que é uma relação sexual normal, entre aspas, na nossa época, na nossa contemporaneidade e na nossa sociedade. É aquela relação sexual que ocorre entre dois ou mais indivíduos adultos, vivos e capazes de consentir. Então, um dos primeiros conceitos que a gente trabalhou ontem foi de consentimento. Para que haja uma relação sexual e ela seja aceitável,
é necessário haver consentimento. E para haver consentimento é necessário ter condições para consentir. Criança não consente, morto não consente, não é mesmo? Então, é esse o conceito. E depois, delimitando aquilo que nós tratamos nas nossas clínicas, né, de sexologia, trata tudo? Não. A gente vai tratar aquilo que causa sofrimento, não é mesmo? Sim. Sofrimento para mim ou sofrimento para terceiros. Isso aí é o nosso parâmetro do que a gente vai tratar. E nessa esfera do sofrimento, a gente, na sexologia, acaba tratando situações como a incongruência de gênero, são as questões trans, as questões de diversidade, que tem muita relação com exclusão, as questões parafílicas, que são as práticas sexuais atípicas que nós discutimos ontem, e as disfunções sexuais que iremos discutir amanhã e depois. Hoje, então, vai ser dedicado a falarmos da diversidade sexual e que a gente vai começar a trabalhar isso aí. Pois bem, esses 3 próximos slides também apareceram na aula de ontem, mas nós pincelamos muito rapidamente e hoje a gente vai detalhar um pouquinho isso, porque para falarmos sobre diversidade sexual, alguns conceitos precisam ficar muito claros também, e hoje eu reservei para hoje para falar disso. Nós vamos inicialmente delimitar o que é sexo, o que é gênero e o que é orientação sexual, né? Pessoal, já peço de antemão desculpas, a minha voz ontem estava pior ainda, está melhor, aconteceu, tá ruim aqui, mas dá pra gente ir, tá? Eu vou falar devagar, que a gente vai entender um pouco mais. Ótimo. De vez em quando eu vou pegar aqui a garrafinha de água que eu vou precisar usar, né? Porque realmente, se eu não hidratar, não vou conseguir. Pessoal, quando falamos em sexo, tá? Nós estamos falando, ou identidade sexual, nós estamos basicamente falando de caracteres sexuais primários e secundários numa polaridade masculina e feminina. Tá? Ou seja, é aquilo que é biológico, aquilo que é determinado inicialmente, o que geneticamente, isto é sexo ou identidade sexual. Para a gente entender a brincadeira que a gente vai fazer aqui para entender um pouco mais a incongruência de gênero, eu criei aqui uma convençãozinha, que isso não é oficial, isso é nas aulas que eu uso, tá? Quando a gente colocar ali, vocês estão vendo na nossa apresentação, essa figurinha masculina, pequenininha, é sexo masculino, é corpo masculino, tá? E aquela figurinha feminina é sexo feminino, corpo feminino, e daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai fazer uma divagação em cima disso aí, uma ampliação em cima disso. Portanto, sexo, corpo masculino e corpo feminino. Já quando falarmos de gênero, nós vamos usar aquela figurinha, vocês estão vendo a figurinha masculina e feminina interna, mas quando a gente usar essa figurinha um pouquinho maior azul, e um pouquinho maior vermelho, cor de rosa, nós estamos falando aí de gênero. E o que é o gênero? Enquanto o sexo é o que está no corpo, gênero é que está na esfera psicossocial, nessa polaridade masculina e feminina, e nós estamos aqui nesse momento trabalhando num contexto binário, nós vamos falar um pouquinho de não binariedade mais tarde, mas no contexto binário, masculino e feminino, temos esses 2 gêneros, tá? Gênero masculino e gênero feminino. Mas o que é esse tal desse gênero, pelo amor de Deus? Muita gente fala, meu Deus, que confusão. Pois bem, a palavra gênero se aplica não só a sexo, aplica a uma série de outras situações. Mas especificamente, para se falar em sexo, gênero surgiu na década de 70 a partir de estudos de grupos minoritários, né? Estudos feministas, estudos relacionados à raça, à comunidade judaica, enfim, uma série de coisas. E aí surgiram as questões de gênero sexual na década de 70. Mas antes disso não tinha gênero? Claro que tinha, só deram o nome dele, né? E aí vem a questão antropológica, vem a questão histórica, e as pessoas tentam entender onde é que surgiu esse tal de gênero, né, que é exclusivo da espécie humana. E o que acontece nisso aí? Os historiadores mesmos não têm certeza. Existem alguns estudos aqui ou ali que vão dando uma sugestão, mas talvez um estudo que seja um segmento do estudo da história, que seja um marco em termos de gênero, foi quando a espécie humana descobriu que se vivesse em comunidade, iria estar mais segura e iria, enfim, poder colaborar nessa coletividade. E aí surgiram, ali no período neolítico, né, 8.000 a 4.000 antes de Cristo, né, surgiram aí as primeiras sociedades agrícolas, né, e com isso as primeiras relações de trabalho. E o que aconteceu? Naquela época, ao oposto de hoje, né, a função reprodutiva era muito, muito, muito mais valorizada, porque as crianças que nasciam morriam mais também, né?
Então, o que, que acontecia? A função reprodutiva do sexo feminino era muito, muito mais valorizada. Então, de certa forma, nessa divisão de funções de trabalho, acabou que o sexo feminino foi direcionado para os cuidados com a reprodução, os cuidados com os filhos, os cuidados, enfim, com aquilo que rondava com a prole. Enquanto que o homem, que tinha tem, né, a força física a priori maior do que as mulheres, foram então a campo, trabalhar no campo ali, né? Então, isso aí foi o primeiro momento em que surgiram papéis sociais que têm a ver com expectativas e limitações específicas para o sexo masculino e para o sexo feminino. Surgiu então ao conjunto desses papéis sociais, dá-se o nome aí de gênero a priori, né? Só que o que aconteceu? A gente é insatisfeito. A humanidade evoluiu, as técnicas evoluíram, as coisas vão evoluindo e vão mudando ao longo da história. Em algum momento a gente esqueceu que isso é uma convenção puramente social. Tudo bem que existem alguns estudos hoje trazendo alguma influência da biologia para a ocorrência de gênero, né? Mas a gente pode citar alguns, por exemplo, alguns aspectos. A gente sabe que o sexo barra gênero é estabelecido geneticamente o sexo, mas a gente tem que pensar nessa diferenciação fetal no sexo genético, depois o sexo gonadal, que vai surgir aí ao redor da 8ª semana, no período embrionário. Mais para frente vai surgir aí, então, o sexo, o cérebro, a formação do cérebro vai poder sim, já está provado que sofre alguma influência dos esteroides sexuais, de forma que há sim um dimorfismo, né, masculino e feminino no cérebro, principalmente na região do tálamo e do hipotálamo. Tá? E aí, o que está aí? A presença de estradiol, testosterona? Não. É a presença ou ausência de testosterona que vai promover essa diferenciação cerebral, né, e que pode levar aí, eventualmente, a tendências de comportamento na polaridade mais masculina ou mais feminina, tá certo? E depois disso é que vem o sexo fenotípico dessa criança. Isso ainda é uma área de amplo estudo, o pessoal da endócrina está estudando muito isso, mas isso precisa ser levado em conta o que acontece. Também, Ato e Spizir, que foram nossos professores, né, Joyce? O Giancarlo e a Carmita também, a tese de doutorado do Giancarlo foi justamente o estudo comparando essa morfologia cerebral e o funcionamento cerebral, as vias neuronais também, em mulheres cis, ou seja, mulheres que originalmente nasceram no sexo feminino, mulheres trans, ou seja, que nasceram originalmente do sexo masculino, mas que têm o gênero feminino, que já eram hormonizadas, e comparando ainda com as que já, algumas estavam hormonizadas e algumas não. E o que encontraram nesse dimorfismo cerebral? Que as mulheres trans, mesmo não hormonizadas, apresentavam alguns aspectos semelhantes às mulheres cis. Ou seja, esse comportamento, de alguma forma, teria uma relação com isso. Resta saber se foi o comportamento que levou a essa modificação ou se foi essas características que levaram ao comportamento feminino. Isso são coisas que precisam ser muito bem estudadas. Mas é fato, biologia pode impulsionar, mas o aspecto psicossocial é uma criação realmente mental, é identificatória, e isso não há questão, tá? A questão de gênero esbarra muito na questão psicossocial, ou seja, nas convenções do que é coisa de homem, coisa de mulher, coisa do gênero masculino e o gênero feminino, tá? E como é que acontece o surgimento desse gênero, pelo menos nesse aspecto psicossocial? Quando um bebezinho nasce, ou uma bebezinha nasce, a ele ou a ela é atribuído um gênero. Então, o gênero é atribuído a partir da genitália. Então, tem genitália masculina, ele vai ganhar um nome masculino, vai ser o João. Se tiver genitália feminina, vai ganhar um nome, Maria, por exemplo. Né? E o que vai acontecer? Só nessa fase, essa criança já está sendo introduzida no mundo da linguagem. Então ela já está trazendo todos os seus cuidadores, a mãe, o pai, os tios, os avós, os educadores, a própria sociedade. Já estão trazendo para essa criança todo um conjunto de expectativas e limitações relacionadas ao gênero masculino e feminino. Não é só o nome. A Maria vai ganhar um quarto cor-de-rosa, uma sapatilha de bailarina, um fogãozinho, etc. E o João vai ganhar lá
uma bola de futebol, um quarto azul, um carrinho, etc. e tal, já como se todo mundo dissesse, olha, você é um homem, ou você é mulher, né? E não é só na esfera sexual que isso acontece, essa criança vai aprendendo a partir deste outro, que vai trazer para ela as referências com relação ao que ela é, outras coisas também do convívio social que não tem nada a ver, que não tem relação direta com o sexo, né? O que, que ela é, a nacionalidade, os valores de família, os valores religiosos, enfim, tudo. É o outro, este outro que cuida, está dizendo para essa criança quem ela é. E é muito engraçado, né? Quem tem criança em casa pode constatar que essa criança vai criando aqui do lado um grande Frankenstein do que dizem que ela é. Né? Então ela é isso aqui. E é curioso, essa criança no início, né, Joyce? Ela se refere a si mesma na terceira pessoa. Então a Maria vai dizer, a Maria está com sede. A Maria quer isso. O João vai falar, o João quer isso ou quer aquilo. Né? Ou seja, está falando de si na terceira pessoa. Um dia cai a ficha. Nossa, peraí, isso aqui sou eu. Aí ela começa a falar de si na primeira pessoa. Eu quero água, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Mas esta construção já está feita. Essa introdução ao mundo da linguagem, que é característico da humanidade, né? Da nossa espécie, ela se estabelece aí. E o que, que vai acontecer? Essa criança geralmente vai aceitar isso e vai crescer entendendo que aquilo é ela. Acontece que uma criança também tem aquilo que é essencial dela, que aí é a questão do desejo. E se por um lado foi atribuído um gênero a ela em função da genitália dela, ao longo do tempo ela vai crescer e de repente ela vai dizer, bom, me disseram que eu sou isso, mas eu queria muito ser aquela outra coisa. Por exemplo, ensinaram que é, sei lá, torcedora do Vila Nova, mas ela vai crescendo e vai falando, não, eu quero torcer para o Goiás. Aí vem do desejo dela. Isso vai conflitar. Né? Ainda mais hoje, agora vai conflitar muito. Né? Mas o que, que vai acontecer? Nos diversos aspectos que são trazidos para essa criança, ela em alguma coisa ou outra vai falar, não, não é bem o que eu quero. Algumas vão obedecer o que foi trazido, e alguns vão dizer, não, peraí, que história é essa? E o gênero não é diferente disso. Aquele gênero que foi atribuído a essa criança, eventualmente, raramente, mas acontece, pode então surgir um desejo interno de uma identificação com outro gênero, e aí ela vai entrar em conflito. E aí, provavelmente aí onde surge aí a incongruência de gênero, tá? A gente vai falar um pouco disso para definir melhor. Bom, falamos aqui então de identidade sexual, que está no corpo, identidade de gênero, que é a posição psicossocial, e terceiro conceito, a gente tem que falar sobre o que? Orientação sexual, né? Que muita gente confunde com a identidade de gênero. Tem articulações? Tem, é claro, mas são coisas distintas. Enquanto a identidade sexual e a identidade de gênero se referem àquilo que a pessoa diz que ela é, a orientação sexual diz o que ela ama, o que a causa excitação, qual é este objeto no bom sentido, objeto que vai satisfazê-la, que vai movê-la. E nesse sentido, hoje existem inúmeras orientações sexuais reivindicando o reconhecimento, mas aqui a gente vai simplificar um pouquinho e a gente vai colocar ali no exemplo, nós estamos vendo ali que tem alguém do sexo masculino e do gênero masculino, se esse um homem cis, a gente vai entender o que é esse conceito, se sentir atração por mulheres, a gente vai classificá-lo em heterossexual, se sentir atração por homens, homossexual, e pelos dois, bissexual, e do mesmo jeito se for uma mulher, como está exemplificado ali. Lembrando então, orientação sexual é aquilo que estimula essa pessoa, que causa desejo nessa pessoa, né? Ao que ela dirige o seu direcionamento. Existem aí os pansexuais, os assexuais, uma série de outras orientações sexuais, mas o básico é esse aqui, só para a gente entender que quando se fala em orientação sexual é aquilo que move a pessoa, certo? Pois bem, quando a gente vai falar em homossexualidade e bissexualidade, tá? Bom, já reparem que eu não estou falando homossexualismo nem bissexualismo, né? O Kinsey, que é o pai da sexologia, né? E aí tem um filme que eu recomendo contando a história dele, um filme bem legal, né? Ele traz aí uma escala, que eu coloquei infelizmente, deixa eu puxar aqui, ele fez um estudo, ele observou o comportamento sexual, né, de vários americanos em vários aspectos e chocou a sociedade, trazendo que aquele modelo heteronormativo, aquela coisa padronizada, não era exatamente o que acontecia em todos os lares
americanos na época, tá? Estudou vários aspectos da sexualidade, mas um deles foi justamente a orientação sexual, e ele viu que há sim a ocorrência de muitas pessoas que sentiam atração, parcialmente ou não, por pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. E aí ele trouxe essa escala, né, de variação aí da orientação sexual. Essa escala vai de 0 a 6, onde 0 seriam os indivíduos que seriam exclusivamente heterossexuais, e 6, os indivíduos que seriam exclusivamente homossexuais. Entre 0 e 6 tem 1, 2, 3, 4 e 5, que são diversas gradações desta aí uma bissexualidade, né, do quanto a pessoa se liga mais na heterossexualidade ou na homossexualidade. Lembrando, inclusive, que ele trouxe já uma coisa, que esses níveis podem variar ao longo da vida de uma pessoa. O que nos traz uma questão muito interessante, porque aqui a gente está classificando. Essas classificações são muito importantes para validar o que acontece, para a gente organizar o pensamento, mas é muito importante entendermos que essas classificações, apesar de acolherem as pessoas, a gente não deve ficar alienado a elas. Muitas vezes uma pessoa pode pertencer a uma identidade, depois resolver que não é aquilo, passa para outra, assim por diante, e a orientação sexual não necessariamente ela é algo preso, estático, né? Isso pode variar ao longo da vida de uma pessoa, principalmente se tratando de bissexuais, né? Bom, falamos aí do Kinsey, né? Aspectos biológicos, a gente precisa trazer um pouquinho, né? Será que tem alguma coisa da biologia que determina esta homo ou bissexualidade? Bom, tem alguns estudos bastante pitorescos, tá? E que o pessoal começa a falar, começa a olhar para a própria mão, né? Começa a checar aí, né? O que acontece? Primeiro, algumas evidências que a biologia pode sim influenciar essa questão da orientação sexual. A gente sabe que ratas, né? Ratos do sexo feminino, tratadas com testosterona, apresentam o comportamento de monta sobre outras ratas, certo? Uma mulher com tumor funcionante de suprarrenal pode apresentar uma ocorrência maior de comportamento homossexual. Será que teria alguma coisa a ver com gênero aí também? Talvez, não sei. Vamos lá. Está comprovado que o comprimento discordante entre o segundo e o quarto dedo, e a doutora Joyce já está olhando lá, né? Tem correlação com homossexualidade em ambos os sexos. Então, se os dois estão muito discordantes, é de se pensar alguma coisa. Agora, eu pasmo com esse outro aqui, que inclusive corrobora com a teoria da testosterona poder, a presença ou ausência de testosterona mexer no cérebro, tá? Veja que interessante. Cada irmão mais velho do sexo masculino que um homem tem, e nascidos do mesmo útero, isso aumenta a chance de um comportamento homobissexual em 15%. Tá? Ou seja, quanto mais ele é um filho mais adiante, tá? De vários irmãos, ele tem uma chance maior de apresentar um comportamento homobissexual em algum momento. Tá? Só que aí também é maior frequência em canhotos. Isso se tratando de homens, tá? Maior frequência nos canhotos. Só que vejam bem, quando você tem a concomitância da prevalência da mão canhota com múltiplos irmãos mais velhos, um anula o efeito do outro. Então, não há aí. Muito interessante. Irmão mais velho e canhoto. Então, isso aí traz aí uma ideia que será que tem a ver com exposição a níveis de testosterona durante o período intrauterino, enfim, isso não sabe. São achados muito interessantes que podem trazer alguma luz acerca do que traz a homossexualidade, mais ainda, o fator ainda psicossocial traz isso, e aí eu vou introduzir um conceito aqui. A gente fica procurando a etiologia da homossexualidade, da bissexualidade, mas e a etiologia da heterossexualidade? Como é que fica? Né? Então, é aí que a gente traz um conceito, tá? Que eu vou trazer, deixa eu passar para frente um pouquinho, vou vir aqui, depois eu volto. Um conceito que precisa ficar claro para todo mundo em se falando em diversidade sexual. Desde a década de 70, o CID-10 e o DSM-5 despatologizaram a homossexualidade e a bissexualidade. Portanto, quem vê alguém falando homossexualismo, né? Bissexualismo não fala muito, mas homossexualismo e tudo mais, tá por fora, tá? O termo correto é homossexualidade, bissexualidade, porque o sufixo ismo vai trazer uma conotação de patologia. Isso não deve ser patologizado. Homossexualidade é considerado uma ocorrência normal entre
dentro da espécie humana, ao oposto que era no passado, que articulavam isso a psicoses, a perversões e tudo mais, não tem nada disso. E aqui trazendo algumas referências de filmes para quem quiser explorar um pouquinho mais essa esfera da homo e da bissexualidade. Esse primeiro filme aí, O Azul é a Cor Mais Quente, que eu achei essa tradução absolutamente idiota, tá? Porque o filme é muito bonito, mas o título original era A Vida de Adele, que é essa personagem ali à esquerda, tá? É um filme muito bonito, que fala de homossexualidade, bissexualidade feminina, muito embora já trago para vocês a informação que alguns grupos têm verdadeira aversão a esse filme por causa das cenas tórridas de sexo, uma vez que as atrizes processaram o diretor depois, tá? Alegando que houve uma questão de assédio. Bom, independente disso, do que aconteceu aqui, eu li um filme muito bacana, muito bonito, e, gente, essas sugestões de filmes que eu trago aqui, já adianto, geralmente não são filmes para a gente ficar assistindo com crianças na sala, pessoas que podem se chocar, porque a temática é muito densa. Então, ali falando de homem e bissexualidade feminina. O filme do meio é um clássico, a maioria de nós já ouviu falar, O Segredo de Brokeback Mountain, né? Vamos lá, 2 cowboys, né? Mata os bichos, espingarda, né? Vai atrás, anda a cavalo, né? Cospe no chão, macho. Vão trabalhar juntos e se apaixonam um pelo outro. E aí, a história é muito bonita mesmo, porque também fala não só de homossexualidade, como também de bissexualidade. Os dois têm suas respectivas companheiras também e tudo mais, abre muito a mente para um conflito. Um filme muito triste, mas é muito bacana. E o terceiro filme, ele é o Contra a Corrente, que é um segredo de Brokeback Mountain mais cult, mas também lida com essa situação. São filmes muito legais que a gente pode transitar um pouco nessa esfera. Voltando um pouquinho, falando ainda, então a gente falou de aspectos biológicos que podem levar a um comportamento homo ou bissexual, mas a gente tem que lembrar que tem muito mais a questão psicossocial envolvida nisso, né? Bom, vamos lá, como é que está a situação para vocês saberem atualmente, né, no mundo, só para a gente entender, porque a gente conhece o Brasil, né? Mas a homossexualidade não é assim tão tolerada em outros países, não, tá? Ela é menos, a homo é a bissexualidade, ela é menos discriminada em países escandinavos, nos Estados Unidos, Holanda, Japão, o próprio Brasil, que é um movimento muito forte nesse sentido, né? E é aceito com importantes restrições em países mais machistas, que estão dizendo os latino-americanos. Embora eu discorde um pouquinho. Eu conheço bem os Estados Unidos, o americano também tem um comportamento muito parecido com o nosso. Mas há países onde isto é criminalizado, né, considerado crime em países mais conservadores, como no mundo árabe e África, sendo que em alguns países a homossexualidade masculina pode sim ser punida com pena de morte, ou chibatadas em praça pública, o que é absolutamente uma coisa arcaica, né? Agora, por que isso modifica tanto? Isso tem toda uma questão histórica e que tem tudo a ver com as letrinhas, né? LGBTQI, que eu ia colocar aqui, peraí, depois eu trago, as letrinhas, né? LGBTQIAPN+. E eu trago aqui esse filme, ou sugestão, que fala da história do Howard Milk, que foi um grande ativista na parte de homossexualidade. E vejam, os mais jovens têm que entender que vocês já fazem parte de um mundo onde a diversidade sexual está mais presente. Mas antes disso, isso era altamente discriminado, havia publicamente o repúdio a isso. E essa história conta muito o que aconteceu lá no conhecido como episódio de Stonewall, tá? Que foi o quê? No final da década de 80, né? Desculpa, da década de 60, lá ao redor de 68, grandes movimentos contraculturais aconteciam no mundo, né? Na Europa, o movimento estudantil, né? Nos Estados Unidos, eclodia lá a guerra do Vietnã, mandando vários jovens para a guerra, uma guerra absolutamente estúpida e que era digna de muitos protestos. O movimento da raça negra também, da raça de pretos também, surgiu após a morte de uma grande liderança ali também, que surgiu a reivindicação disso. Os movimentos feministas queimavam sutiãs em praça pública na frente de um concurso de Miss para protestar contra a objetificação do corpo feminino. E o que aconteceu? Em Nova York, um bar gay frequentado pela comunidade gay, que de vez em quando sofria algumas batidas, né, policiais, que todo mundo ia preso. Um dia a polícia chegou lá e o pessoal falou, negativo, nós não vamos aceitar isso aqui. E resistiram à prisão policial. E era em grande número, isso virou um grande episódio,
um protesto que durou por 3 dias ou mais e ficou conhecido no mundo inteiro como o início desse movimento, que no início era o quê? O movimento gay, né? Onde surgiram as primeiras paradas gays, que era onde essa população falava: queremos ter visibilidade. Ao longo dessas décadas, esse movimento foi ganhando espaço. Então o movimento gay acabou se tornando também gay, lésbico, né? Depois de bissexuais também, e assim foi crescendo, outros grupos identitários foram surgindo. Então vem aí a sigla atual, né? LGBTQIAPN+. E o que são cada uma dessas letrinhas? Eu tinha colocado no slide, não está aqui, depois a gente trabalha. Vamos lá, primeiro. G, gay. L, lésbica. LG, B, bissexual. T, de transgêneros, né, ou transexuais. LGBTQ. O que é o queer? Já explico o que é o queer. E intersexo também estão incluídos aí, apesar de algumas pessoas que têm status intersexuais não concordem com isso, mas faz parte da sigla também. LGBTQI, A, assexuais, P, pansexuais, N, não binários, e o mais para outros grupos que serão tão bem-vindos para poder acontecer isso. O que é o queer? Tá? O termo queer se refere ao contexto não heteronormativo. Tá? Isso vem lá da década de 80, eu me lembro, eu morava nos Estados Unidos e era adolescente, né? Quando você falava que alguém era queer, esse termo queer, né, Joyce? Isso tinha uma conotação destrutiva, se referindo a um rapaz mais afeminado. Seria a tradução, me desculpe o termo aqui, mas seria como chamar de viadinho. Tá? Queer, aquele viadinho saltitante, aquele arquétipo mesmo de gay que se criou naquela época, né, que já tinha antes, tá? Então falar que era queer era uma coisa assim, ligada à homossexualidade masculina e era depreciativo. Já na Europa, falar que era queer era alguma coisa que trazia estranhamento, causava estranhamento nas pessoas, não necessariamente na esfera da sexualidade. Foi então que esses dois conceitos se juntaram. Uma coisa meio que assim, sim, sou queer, eu causo estranhamento. Eu sou estranho, eu sou diferente. E daí? Qual o problema? E aí vem o movimento queer. Portanto, quando a gente fala do contexto cis-heteronormativo, a gente está dizendo isso que é tradicional. Ou seja, homens do sexo masculino, do gênero masculino, que amam mulheres do sexo feminino, do gênero feminino, eles vão se unir e terão filhos numa família tradicional. Nada de errado com isso, muito pelo contrário, é muito legal. Mas a gente também precisa ter aí o reconhecimento que essa população que não se enquadra exatamente nesse modelo também merece representatividade. E aí as pessoas falam: nossa, mas que coisa chata. Esse monte de letrinha, cada vez que a gente aprende umas letrinhas, depois vem outra e outra e outra. Realmente tem hora que incomoda? Sim. Só que eu pergunto para vocês, pensem bem, se a nossa sociedade, Joyce, fosse autenticamente inclusiva, se não existisse o preconceito, não só externo, mas internalizado também nas pessoas, se fôssemos autenticamente inclusivos, será que essas letrinhas seriam necessárias? Iam desaparecer. Desnecessárias. Quantas vezes a gente ouve, agora eu vou fazer uma brincadeira, né, jocosa, né? Eu não tenho nada contra os gays. Inclusive tem amigos que são. Né? Como é que seria? Eu não tenho nada contra os héteros, inclusive tem amigos que são. Eu se senti bem com isso aí, né? Ou mesmo alguns discursos do tipo, nada contra os gays, eu os amo muito, eu sinto muito amor por ele, bom, né? Mas faz uma crítica pesada. Mas não gostaria que meu filho fosse. Hã? Mas não gostaria que meu filho fosse. Esse filho, uma coisa. Ou seja, aquilo que é internalizado. Não há má intenção, pelo amor de Deus. Entendam, colegas. Tá? Não há má intenção. As pessoas estão tentando acertar. E muitas das vezes dão uma titubeada. Né? Eu, de vez em quando, até dou uma batida de frente com alguns. Mas, assim, eu sei que estão tentando melhorar. Mas é preciso, autenticamente, a gente se propor a encarar essa outra pessoa e a essa diversidade, desde que não esteja causando sofrimento nem na pessoa e nem em outras pessoas, que não sejam recriminados, que sejam respeitados naquilo que é a sua condição ou preferência, seja lá o que for. Tá? Então eu acho que esse filme aqui traz essa coisa muito bem, essa questão do movimento LGBTQIAPN+. Tá? Gente, vamos nos lembrar do nosso foco. A gente está falando do modelo PLICIT e procurando em cada coisa que a gente está falando informações limitadas e sugestões específicas para a gente poder trabalhar isso, né, Joyce? Vamos lá. Vamos lá. O que é, então, será? Considerações que a gente tem que levar em conta, tá? Quando a gente vai falar de pessoas sobre homossexualidade. Ah, não tem nada a ver, deixa para lá, não tem nada. Calma.
O discurso não tem nada a ver também, tem muito a ver com negar o que está acontecendo, né? Vamos pensar uma coisa. Por que a gente foi viver isso em comunidade? Porque seria mais seguro e mais prático. E a vida em comunidade serve basicamente para quê? Para a sobrevida pessoal e da espécie. Então isso inclui o quê? A proteção da prole. Biologicamente, isso é dependente de relações heterossexuais, pelo menos lá no início. Hoje em dia isso está sendo questionado, né? Então a noção de família trouxe na nossa sociedade uma questão até antropológica, que tem a ver muito com cuidados com a prole, né? E a sociedade acaba estruturada em função da família, é o que a gente vai chamar de uma sociedade heteronormativa. E a gente tem que entender que a homossexualidade e a bissexualidade acabam ficando excluídos neste contexto e que a gente tem que conhecer esse contexto para se perguntar e falar, mas será que tem que ser assim? Por quê? Não é raro, viu, Joyce? Eu atendo algumas pessoas, né, várias pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, pessoas que estão inseridas socialmente, colegas nossos, às vezes, né, pessoas que têm filhos, muitas vezes, e tudo, e aí vem a queixa. Teve a festa de um dos meninos, do coleguinha do meu filho lá, tá? O meu filho não foi convidado, tá? Ou aquele chá de bebê que aconteceu e tudo mais. Aquela amiga que não vai ter filhos, etc., também não foi chamada. Ou seja, às vezes, não é nem que as pessoas são mal intencionadas, às vezes elas falam, a pessoa vai se sentir constrangida, não sei, chegou ali na hora, mas essa queixa não é infrequente, né? De alguma forma a gente acaba excluindo as pessoas desse contexto. Pergunto, né? Será que a gente incluiria, por exemplo, né, nas coisas mais tradicionais, será que os homens trans são chamados para o futebol da empresa? Né? Será que as mulheres trans são chamadas para as festas mais femininas, as brincadeiras todas que tem? A gente tem que pensar isso. Por quê? Porque isso leva ao o diagnóstico que não está no DSM-5, não está no CID-10, mas que é, no meu entendimento, o maior problema, a maior doença que existe na população LGBTQIAPN+, que é justamente a exclusão. Exclusão. Tá, gente? Eu trago aqui uma referência de um filme muito bonitinho, chama Com Amor, Simon, que é a história de um rapaz. Esse aí quebra todos os paradigmas. Começa a história, o menino é super amado, começa a história, a família aceita ele totalmente em todos os aspectos. Tá? A história começa com ele ganhando um carro. Ele é muito popular na escola e tudo mais, e ele é gay. E apesar dele estar bem com isso, tá? Ele ainda está ensaiando para contar para os pais, contar para os colegas. Os pais são até muito compreensivos, mas aí acontece uma intercorrência no meio dessa história e que aparece aí nessa história. É uma história muito bonitinha, inclusive eu recomendo até às vezes para pais e mães que chegam assustados com uma possível homossexualidade de uma filha ou de um filho, conta a história com muito carinho, né? Bom, falando de exclusão ainda, por que isso aí é uma grande doença para essa população? Porque justamente essa exclusão que pode levar ao que? A noção de abuso de álcool e drogas. Ah, essa população é sem vergonha, é sem limite. Não, estão excluídos. Começa aí o abuso de drogas, etc. Um índice altíssimo de depressão. Exclusão leva a isso. E aí a gente começa a falar, ficar chocado, meu Deus, alguém suicidou, o que a Joyce tem muito trabalho em torno disso, né, Joyce? Com suicídio e tudo mais, não é mesmo? Pois bem, quando é que a gente está pensando que a exclusão é justamente uma das causas também que a gente tem que pensar nessa população, né? Ansiedade, e a gente sabe que a ansiedade, aumentando os níveis de dopamina, a gente falou disso ontem aqui, inclusive, vai aumentar o desejo sexual, sim, e às vezes em situações de descontrole, ao comportamento sexual de risco. Tá? Ou seja, se a gente pudesse tirar essas pessoas, elas estão saindo, sim, do contexto de exclusão, creio eu que boa parte dessas alterações que a gente vê nessa população vão ser mitigadas. Vamos pensar nisso, porque isso tem tudo a ver com a nossa própria conduta. Como é que a gente encara o colega, como é que a gente encara o amigo, o vizinho, a forma como a gente trata essas pessoas todas. Porque realmente é muito difícil essas pessoas poderem conviver normalmente, muito embora isso esteja mudando. Mas não basta. E eu trouxe aqui esse outro filme, As Horas. Esse é um filme pesadíssimo. Mas ele aborda a questão da homossexualidade e dessa questão da exclusão de uma forma muito contundente. Mas é um filme fantástico. Tá? Bom, falamos aqui de homossexualidade e bissexualidade. Portanto, quando a gente fala em homossexualidade e bissexualidade, não é que ser tratado. Ninguém trata, não existe cura gay. Mas a gente tem que entender que essa população também precisa
ser assistida. Essa população também tem suas necessidades específicas, né? E aí ontem, eu peço desculpas, mas eu fiz uma conta errada ontem. Quando eu trouxe lá do estudo sobre a vida sexual do brasileiro, né, que ao redor de 3 a 4% da população feminina se dizia, da população se dizia não heterossexual exclusiva, né? E eu fiz uma conta errada aqui. Eu falei, se você atendeu 20 pessoas, 3 vão aparecer. Está errado. Na verdade, seriam 100, para dar os 3 a 4%. Né? Então eu corrijo aqui. Mas pensem em vocês. Se vocês têm um consultório que atende aí 5 pacientes que sejam por período, ou seja, 10 pacientes por dia, ao longo da semana você vai ter atendido 50 pessoas. E ao longo de 2 semanas você vai ter atendido 100 pessoas. Pois bem, 3 dessas pacientes provavelmente têm uma questão homossexual. Vocês estão pesquisando isso no consultório? Quais são essas demandas? É preciso haver uma abertura para isso, é preciso haver, como no método Plicit traz, uma busca ativa para isso, de uma forma autenticamente inclusiva. Tá? A gente tem que pensar nisso. Portanto, essa população merece atenção, sim. Pois bem, agora vamos chegar na incongruência de gênero, né? Assusta muita gente, né? Mas a gente tem que entender alguns conceitos aqui. Primeiro, vamos pegar ali aquele homenzinho, a gente falou de homossexualidade, agora vamos falar de incongruência de gênero. Aquela figura do sexo masculino e do gênero masculino ali em cima, ali à esquerda do slide, e a figurinha feminina, do sexo feminino e do gênero feminino lá embaixo. Quando sexo e gênero estão congruentes, né, Joyce? A gente diz, então, que essas pessoas são cisgêneras ou cisgêneros, tá? Ao passo que vamos pegar lá para o lado direito agora do slide, ali em cima a gente vê um corpo masculino, porém um cérebro, né, a cabeça e a parte social feminino, né, ou seja, um corpo masculino com o gênero feminino e embaixo, um corpo feminino um gênero masculino. Esse é o paciente transexual. Esse é o paciente que vai chegar e vai encarar assim, olha, eu nasci no corpo errado. Tá? Eu sou uma mulher, mas o meu corpo é masculino. Eu sou um homem, mas o meu corpo é feminino. E entre o cisgênero e o transexual, nós temos aí os estados, os transgêneros, a transgeneridade, tá? Que são as diversas variações quantitativas ou qualitativas entre essas duas polaridades. Aí vão entrar as travestis, os drag kings, as drag queens, as inúmeras possibilidades dessa variação. A gente vai então classificar isso como transgênero. Algumas pessoas perguntam, transexual é transgênero ou não é? Depende, alguns grupos consideram que sim, outros não. Nessa hora é muito importante perguntar para a pessoa como é que ela se sente bem nessa classificação, tá certo? Pois bem, Joyce, mas a gente tem que tratar todo mundo que tem incongruência de gênero, será? Será, hein? Será, né? Por quê? A gente tem que lembrar daquele conceito básico. O que a gente trata em sexologia? Aquilo que leva causa sofrimento. Sofrimento. Portanto, tem muita gente que tem incongruência de gênero que não precisa tratar. André, mas lá no HC, no ambulatório, todos querem tratamento. Sim, quem está sofrendo procura tratamento. Né? Mas não, a incongruência de gênero não necessariamente tem que ser tratada. Agora, quando ela vem acompanhada de sofrimento, como a Joyce falou, a gente vai dizer então que há uma disforia de gênero. O que devemos tratar é a disforia de gênero, tá? E aqui trazemos 2 referências de filmes também, A Garota Dinamarquesa, que é um filme muito bonito, baseado na história real, que conta a história da primeira cirurgia de mudança de sexo de um homem para a mulher. Ali a pele em que habito, vem ao Almodóvar, como sempre causando, né? Que é muito bacana. Ali uma mulher misteriosa, o Bandeiras faz o papel de um cirurgião plástico. Né? Ele tem uma filha, um dia ele supõe que essa filha foi estuprada pelo namorado. Né? E esse namorado é um homem cis heterossexual. Pois bem, esse cirurgião plástico sequestra esse namorado e realiza uma cirurgia de mudança de sexo nele. Ou seja, leva a uma incongruência de gênero iatrogênica. E o resto da história eu vou deixar para vocês assistirem, porque é um filme bastante denso também. Lembrar, não é filme para assistir cheio de crianças, são muito contundentes aí, tá? Bom, mas como é que é feita essa assistência, né, Joyce? A pessoas trans, a gente tem que saber, porque cada vez mais estão surgindo. Ontem eu conversei com a nossa querida colega Zubirene, né, também, e outras pessoas também, falando, André, cada vez mais estão aparecendo os homens trans nos nossos consultórios, né? E o que fazer com isso? Né? Que não se trata, assistência não é só hormonização, cruzada ou cirurgia. Como é que a gente vai fazer com essa pessoa que fez a transição ou que ainda vai fazer?
vão chegar aos nossos consultórios ginecológicos, né? Pois bem, como é que é feita essa assistência? Primeiro, em termos dessa transição, tá? O acolhimento e regulamentação no Brasil é feito, então, pela Portaria 2803 de 2013 do Ministério da Saúde, tá? E também é regulamentado pela Resolução 2265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina. No hospital público, lá no HC, nós usamos o que é proposto pelo Ministério da Saúde, que é um hospital público, né? E, basicamente, o que essas regulamentações trazem como? Primeiro, a necessidade de atendimento respeitoso, isso tem que ser garantido por lei. Isso não precisa nem ser dito, mas a gente acaba constatando alguns episódios absolutamente inconvenientes, né? Então a gente precisa saber disso. Outra coisa é o uso do nome social e a devida concordância nominal. E uma pergunta que me trazem muitas vezes, tá, Jorge, os alunos e às vezes os colegas. Vem cá, mas a pessoa só é transexual depois que faz a transição? Não. Aliás, ela tem que ser transexual para fazer a transição. Tá? Então, como é que é essa coisa do uso do nome social? Vamos supor que chegou André, eu aqui, barba na cara, tá? Com esse aspecto que eu tenho aqui, e falasse assim, meu nome é Andréia, eu sou uma mulher. Vocês vão me chamar de Andréia com a devida concordância nominal. Tá? Se eu me identificar como trans, independente do aspecto físico. Joyce, tão linda como é, que a gente sabe que é linda mesmo, né, Joyce? Como assim? Né? Se chegar aqui e falar assim, gente, não, é o seguinte, meu nome é Marcos. Senhor Marcos, como é o senhor Marcos e tudo mais. Pronto. E, gente, vocês vão entender que as pessoas trans, quando elas veem que você tem um respeito a isso, mesmo que você fique em dúvida, se perca um pouco nisso, quando elas veem um esforço para respeitá-las, elas são extremamente acolhedoras. Então, na dúvida, pergunta. Mas não precisa perguntar na sala de espera, na frente de todo mundo, pelo amor de Deus. Chama lá no canto, na salinha. Como é que você prefere ser chamada ou chamado? Tá? Como é que é seu nome, etc. Um macete que eu falo com os alunos muito, né? Às vezes no prontuário não está anotado, o nome social, a gente não sabe, etc. Paciente de sobrenome tal. Pronto, está resolvido. E aí, em particular, sem expor a pessoa, a gente pode perguntar, e aí, qual é o seu nome, como você prefere ser chamado? Tá? Isso que acontece. E o atendimento tem que ser feito pela equipe multidisciplinar, né? Que é o médico, clínico geral, ginecologista, psiquiatra, endócrino pediatra, precisamos muito, cirurgião plástico, e também psicólogo, enfermeiro, assistente social, exposto aqui. Eu acho que tem que ser muito mais amplo. Tem que ter o direito também no meio, a história, a antropologia e tudo. Agora, com relação a esse respeito, esse atendimento, reconhecendo essa pessoa trans como sendo do gênero oposto ao seu sexo, eu entendo, Joyce, que isso aí traz, não somos nós médicos que temos que saber só isso não. Somos nós médicos, outros profissionais de saúde, mas também não basta. Na unidade de saúde, é o funcionário lá que vai fazer a ficha, é o segurança na porta, tá? São os outros funcionários, é a população que frequenta isso aí, que tem que ser educada. Nós temos, eu falo muito para os pacientes também no nosso ambulatório, vocês têm uma função didática, ensinar para as pessoas o que é uma pessoa trans. Porque a população tem que trazer isso muito à tona. Tá certo? Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes, vamos fazer uma pergunta aqui, fora alguns hospitais e serviços direcionados para a comunidade LGBTQIA+, mas os ambulatórios habituais, né, que a gente vê, quantas pessoas trans a gente vê ali, que vocês reconhecem como trans? Muito difícil. Será que elas não têm demanda de saúde ou não estão sendo adequadamente acolhidas? E esse acolhimento envolve todo mundo que está ali. Quer ver uma dor muito grande que os pacientes sentem, que é um desconforto? A gente pede um ultrassom transvaginal para um homem trans. Chega lá, não, esse exame não é feito. Não. Aí vem o constrangimento. É o seguinte, eu nasci mulher, tal. Então nós vamos ter que usar seu nome de mulher. Porque se a gente pôr o sexo masculino aqui, o sistema não acorda. Olha que constrangimento. Já pensaram? Isso, Né? E aí vem todos esses constrangimentos que a gente tem que estar do lado dessa população na hora de cada vez mais conquistar isso. Tudo com diálogo, com paciência e aprendendo. Tá? Vamos lá. Como é que é feito, então, depois do acolhimento? Como é que é feito esse tratamento? Primeira coisa, uma pessoa que buscou um serviço de atenção a pessoas trans. Aqui vem uma sugestão, tá? Um posicionamento meu, tá? Que eu acho que a transição de um sexo para outro, para ser correspondente ao gênero, o ideal é que seja feito nos serviços de referência, onde tem a presença da equipe multidisciplinar. Eu sei que o atendimento está sendo feito às vezes em consultórios particulares, não tem problema, podem fazer, mas saibam,
a gente tem uma vivência, né, maior no atendimento dessas pessoas, a equipe multiprofissional não é dispensável. Tem que ter o atendimento psicológico, tem que ter o atendimento também por enfermagem, assistente social, ter o engajamento da equipe cirúrgica, da equipe clínica, isso tem que ser dos serviços de referência. Tá? Então é uma recomendação que eu faço aí. Tá? Mas a gente tem que estar preparado para acolher esses pacientes, depois também tratar esses pacientes depois das cirurgias e tudo mais. E como é que é feito isso aí? Primeiro, o paciente chegou até nós no serviço, a primeira coisa é descartar uma patologia psiquiátrica grave nesse paciente, porque isso aí vai sim caracterizar como uma contraindicação para os procedimentos de afirmação de gênero, tá? Bom, descartados isso aí, né? Então esse paciente vai entrar num programa de atendimento pela psicologia e também fazer a hormonização cruzada, que é o que fazemos no nosso ambulatório. E que basicamente é o quê? Dá prescrever testosterona para quem nasceu do sexo feminino e prescrever estradiol para quem nasceu do sexo masculino, para que essas pessoas possam adquirir os caracteres sexuais secundários do sexo oposto, né? E aí, vamos lá, essa hormonização cruzada, ela só pode começar aos 18 anos, pela portaria do Ministério da Saúde, e aos 16 anos, pela regulamentação do Conselho Federal de Medicina. E uma coisa que tem dado muita polêmica, muita conversa totalmente improcedentes, né? Essa coisa, estão fazendo mudança de sexo em crianças, né? Estão usando crianças como cobaias, etc. Não, gente, não. Isso é regulamentado. O médico fizer isso, vai levar um processo. Importante Isso é regra e tudo mais, né? Aconteceu em alguns lugares, não conosco, mas aconteceu fora aí, tá? Vamos lá. O adolescente. A gente pode fazer hormonização no adolescente? Não, não podemos fazer hormonização para adolescente, tá? O atendimento tem que ser multiprofissional, sim. A gente não vai deixar essa criança ou adolescente sem tratamento. Mas enquanto está no estágio 1 de Tanner, é atendimento, tá? Por atendimento multiprofissional, mas não é hormonização. O bloqueio hormonal pode acontecer, sim, em adolescentes a partir do estágio de Tanner 2, tá? Que a gente vai lembrar, o broto mamário em meninas é crescimento de bolsa escrotal e testículos sem crescimento de pênis, né? Pelos longos e pigmentados em grandes lábios ou na base peniana. Aí você pode fazer o bloqueio da puberdade para esperar que esse adolescente chegue até os 16 anos e aí talvez um pouco mais maduro ou madura possa escolher se quer continuar com a transição para o sexo oposto ou se quer simplesmente suspender esse bloqueio e prosseguir com o que seria natural para ele. Aí fala, mas que absurdo, estão fazendo isso. Pois bem, tem uma razão para isso. Esse adolescente ou essa adolescente que se identifica com um gênero, mas o sexo é oposto, quando entra na puberdade, começa a entrar em disforia com os colegas. É a hora que aquela menina, pelo menos aquele adolescente que se identifica como gênero feminino, começa a crescer barba. É a hora que aquele rapaz, né, aquele menino que se identifica como homem, começa a crescer mamas. Como é que fica o futebol sem camisa e com camisa? Como é que eu vou jogar? Tem seios. Como é que eu vou fazer com a barba? E o banheiro? Como é que fica a questão do banheiro? Então o que acontece? Uma grande evasão da escola desses adolescentes. Tá? Um grande número de problemas sociais que surgem também, porque as famílias também não estão preparadas para isso. Né? Problemas sociais muito frequentes isso aí. Portanto, esse bloqueio é uma tentativa de mitigar isso, mas só a partir do estágio 2 de Tanner. Tá? E hormonização só depois dos 16 anos. No caso, o Ministério da Saúde é após 18. Tá? Pois bem, depois de 2 anos de hormonização cruzada e atenção psicológica, desde que não sejam encontradas contraindicações, aí este indivíduo, este homem ou mulher trans, estão elegíveis para a realização das cirurgias de mudança de sexo. Né? Se tiver nascido do sexo masculino, vai poder ser realizada a neovulvovaginoplastia, que consiste o quê? Na abertura da RAF, da bolsa escrotal, né? A orquiectomia, a abertura de um espaço entre a bexiga e o reto, né? Depois vai até o pênis, faz ali uma incisão no sulco balano posterior, descasca esse pênis, amputa os corpos cavernosos, inverte essa pele do pênis e também a glande, insere e vai inserir ela nessa cavidade criada, e depois a pele da bolsa escrotal vai fazer o papel dos grandes lábios, que vai ser feito ali. Hoje a nossa grande referência é o nosso amigo João Lino, que está realizando essas cirurgias no HGG, tá certo? Pergunta. A doutora Ana Patrícia Neves, ela fez um comentário falando que o adolescente de 14 anos
pode usar inibidor de puberdade, principalmente para evitar pelos na barba. Usam Zoladex pensando justamente para ajudar no TPO da disforia. O senhor quer fazer um comentário em cima disso? Sim, mas aí já é bloqueio, né? Não está fazendo hormonização cruzada, está fazendo bloqueio. O bloqueio. Né? Isso é caracterizado bloqueio. Tá? 14 anos, se tiver a partir do estágio de Turner Não 2, pode isso é ser- caracterizado como ser bloqueio realizado, também. né? São medidas de bloqueio do surgimento dos caracteres sexuais secundários também. A gente não vai usar a hormonização do Justamente o que você explicou, né? Para não constranger esse adolescente Exatamente. nessa fase, né? Mas essa observação da doutora é absolutamente pertinente e compatível com isso. Tá? Isso. Estamos bloqueando essa puberdade, ou algumas características dessa puberdade que causam desconforto. Né? E aí, aproveitando, aqui a gente estava falando das cirurgias, bom, guardem essa questão aí para a gente ver a importância do plano terapêutico. Mas as cirurgias, então, essa é a neovulvaginoplastia. Né? No caso de quem nasceu do sexo feminino e deseja uma genitália masculina, a cirurgia aí não é tão eficaz, mas acontece. Esse clitóris já é hipertrofiado, você vai fazer a liberação do ligamento, que vai se alongar. A pele dos pequenos lábios pode ser criado um túnel ao redor desse clitóris hipertrofiado. A pele dos grandes lábios, né, você vai fazer retirada da mucosa vaginal, fazer esterectomia ou forectomia, e aí a pele da bolsa dos grandes lábios são fechadas e colocadas próteses testiculares ali para simular uma genitália masculina em repouso. Né? Grande parte dos homens trans não partem para essa cirurgia, até porque não vai ser funcionante. Né? Mas também nos homens trans a gente vai ter a orquiectomia, a oforectomia, a esterectomia, para que esse homem não menstrue mais. Né? E aí a retirada das mamas. O homem trans se incomoda muito com a presença de mamas e a menstruação. Esse é o grande incômodo, tá certo? E bom, nas mulheres trans, se a hormonização não tiver feito crescer seios adequados, você pode colocar também prótese de seios, fazer procedimentos de harmonização facial, né? A cricotireoidoplastia e assim por diante. Esses outros procedimentos que podem trazer aí mais conforto para essa pessoa. Sim. A doutora Luciana Tavelli Hassi pergunta: se o CFM é uma autarquia e o Ministério da Saúde seria hierarquicamente superior, como conduzir a harmonização? Como conduzir a harmonização? Indicar a partir dos 16 ou 18? Então, aí a gente está falando das esferas de quem vai estar trabalhando. Dos serviços, né? Os serviços vão criar os O protocolos. serviço público, né, Luciano? No caso, nós lá no HC e tudo mais, vamos seguir o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Né? Mas já no setor privado, né, que não é regulamentado ali, creio eu que você pode usar como argumentação o que é proposto na CFM, resolução né? do Conselho Federal de Medicina. E de qualquer Né? forma, fazendo a escolha pela portaria do Ministério da Saúde ou resolução do CFM, vai ter respaldo, né? Sim. Inclusive jurídico aí, para poder seguir o protocolo. Exatamente. Mas a doutora Luciana perguntou sobre especificamente o quê? Qual seria, né? Qual deveria seguir, né? Creio eu que no setor público, atualmente, o Ministério da Saúde, e no setor privado, provavelmente, o que é proposto pelo Conselho Federal de Medicina. Eu Né? penso que aí volta novamente, né, no que você frisou muito, André, da questão do sofrimento. Sim. Então a gente vai perceber que às vezes é preciso individualizar, porque algumas pessoas vão realmente apresentar um nível ali de sofrimento maior e você vai ter que seguir ali a resolução do CFM. Vai ter que seguir. A gente teve uma questão no Congresso da FEBRAS no ano passado, e às vezes cuidado com essa cilada. Às vezes o paciente traz, eu estou com uma disforia muito forte, tem que fazer cirurgia agora, e algumas pessoas, a gente quer ajudar o paciente, vamos antecipar a cirurgia, não vamos cumprir esse período. Ele é importante. Atenção psicológica, vivência nos papéis do gênero oposto e tudo mais. Né? Teve um caso que trouxeram, a paciente falava, eu tenho vontade de me matar se não tirar minhas mamas. Pois bem, tentativa de suicídio já é alguma coisa que a gente vai ter que ter avaliação psiquiátrica. Então, vejam, a gente tem que seguir essas regulamentações, justamente que não foram tiradas do nada. Isso foram comissões e comissões que discutiram isso aí. Né? Então, eu creio, Luciana, respondendo a sua pergunta, realmente, no setor privado, eu acho que a resolução resolução do CFM, né? Né? Mas nessa esfera, né, do sofrimento que a Joyce citou e a doutora Ana Patrícia, né, que tinha falado antes, Ana Patrícia foi, né?
que citou antes, essa questão que pode ser feito o bloqueio, né? Dessa forma não está sendo o bloqueio da puberdade em cima de caracteres sexuais que podem vir com essa puberdade. A importância do plano terapêutico singular, que está muito bem colocada pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Na resolução deles. O que é esse plano terapêutico singular que eu acho bárbaro? É um plano, se fosse para nós obstetras, seria comparável ao plano de parto. Tá? É uma pactuação que o paciente faz junto com a equipe, onde vai se identificar o que exatamente causa desconforto nele. Porque nem todo mundo tem que fazer todas as cirurgias. Nem todo mundo tem que fazer todos os procedimentos. A gente vai atender especificamente aquilo que está fazendo essa pessoa sofrer. Né? Isso. Então, E é interessante porque, assim, às vezes parece que esse tempo de 2 anos é muito longo, mas é justamente isso, né, André? Assim como a sociedade fica querendo criar as caixinhas, né, para colocar as pessoas, o próprio paciente, às vezes, ele quer se enquadrar em alguma caixinha, então ele precisa de um tempo para entender melhor esse processo todo e fazer essas escolhas, né? escolher, exatamente. Eu tenho um caso que foi bem emblemático para mim lá no ambulatório, que uma paciente, aliás, ela é espetacular, já hormonizada, no aspecto fenotípico feminino, chegou e falou assim: doutor André, o senhor vai me desculpar o que eu vou falar. Eu falei: o que você fez, né? Vamos lá. Aí ela trouxe e falou assim: olha, me desculpa, mas eu resolvi, ela estava com um namorado, eu resolvi que eu não quero fazer cirurgia, o senhor me desculpa. Eu falei: tá, mas desculpar pelo quê? Né? Ah, porque eu não quero fazer cirurgia. Eu falei: mas É uma escolha, a escolha é né? sua, né? A culpa é E seu. tem o direito de escolher. Por quê? O que aconteceu? Antes ela pensava diferente. Ela arrumou um namorado e descobriu a genitália e falou: eu gosto da genitália como tá, eu estou feliz como eu estou. Tá? É o que eu falei para ela: você vai continuar conosco do mesmo jeito e tudo mais. Isso aí é o que é importante para você e vai ser feito. Por que se desculpar? Agora é aí que a gente vê. Dentro dos grupos identitários, são muito importantes. Eles acolhem. Tá? Eles, além de acolher, eles validam, eles reconhecem a pessoa, ajudam a pessoa a ter os seus direitos, ajudam a orientar e tudo mais, são muito importantes. Mas eu sempre insisto com todo mundo, mesmo que você esteja identificado numa caixinha qualquer, eu não estou falando só de transexualidade, não, estou falando de qualquer caixinha, qualquer caixinha, inclusive na hétero, sim. normatividade. É preciso que o indivíduo entenda que em algum momento da sua vida ele será singular. Sim. O desejo dele ou dela será diferente do grupo identitário. Isso é o que a juventude hoje fala, ter atitude. Né? Sim, eu penso assim, é assim que eu gosto de ser, está destoando. E tudo bem. Tudo bem. Esses 2 anos são necessários para transitar nisso, não é mesmo? Importantíssimo. Né? E como o sofrimento é muito grande, geralmente, às vezes, há uma ansiedade muito grande para pular etapas. Não é recomendável. Como é que é feito? Lembrar sempre, depois da cirurgia, essa pessoa será gonadectomizada. Ela vai ser uma pessoa, então ela vai ter que fazer essa reposição hormonal o resto da vida. E isso o ginecologista vai ter que estar lá para fazer também. O ginecologista, o endócrino, né? O uro, eventualmente, né? Ou mesmo o clínico geral. Né? Porque essa população vai precisar dessa assistência. Como é que é feita essa hormonização cruzada? Né? Na mulher trans, gente, outra coisa, quando a gente fala mulher trans, sempre segue o gênero. Tá? É alguém que nasceu do sexo masculino, tá? E está fazendo a transição para o feminino. Ali eu troquei, mulher trans é MTF, tá? Desculpa, eu peguei, errei ali, tá? Na verdade, a mulher trans, o que é? Nasceu homem e está fazendo a transição para mulher. O gênero é feminino, tá? Como é que isso é feito? A gente vai dar o estradiol micronizado ou velairato estradiol 2 a 4 miligramas por dia. A gente pode usar estrogênios conjugados, 2,5 a 5 miligramas por dia. Pode usar gel, tá? Ou, aí, infelizmente, esta é a opção mais barata, e grande parte da nossa população tem que usar, que ainda é o tal do Perlutan, que saiu de linha, mas ainda continua tendo aí o enantato estradiol com a gestona, que é o mais usado. Não é o ideal, mas é o que é viável financeiramente. Casos isolados, né? Muita gente fala, tem que dar antiandrogênico também. Você pode dar acetato, ciproterona, vai ajudar principalmente na purificação para retirar os pelos, tá? Desde a época da Mariluza, você falava, não vamos dar antiandrogênico não. Guarda o dinheiro, que é um medicamento mais caro, e você vai guardar para fazer laser, por exemplo, que vai ser muito mais eficaz muito e melhor. vai ser reversível, né? Tá?
Nas mulheres trans, fazendo hormonização, sempre ficar atento ao quê? Ao aumento da prolactina, que é super importante, que ela está usando estradiol, e trombose e depressão do humor. E como é que a gente sabe se a sua hormonização está adequada? A gente vai manter os níveis de estradiol, essa monitorização é feita de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, tá? Entre 100 e 200 picogramas por decilitro. Isso aí é o ideal, nem mais nem menos, tá? Já os homens trans, ou seja, nasceu do sexo feminino e está fazendo a transição corporal para o sexo masculino. A gente pode usar o cipionato testosterona, tá? 200 mg de 15 em 15 ou de 20 em 20 dias, ou o que é mais usado hoje em dia também, pena que é caro, é um decilato, ou um decanoato de testosterona, que é 1 grama de 3 em 3 meses. É muito bom porque ele mantém níveis estáveis de testosterona, né? Lembrando que para o rapaz trans, ele vai estranhar muito o comportamento, porque a testosterona vai levar a um certo grau de ansiedade. Teve um paciente nosso que ele é ótimo. Ele trouxe, falou, começou a usar testosterona e falou: doutor, o mundo está hostil, o mundo está estranho, as pessoas estão me tratando mal. Teve um cara que foi grosso comigo. Eu falei: ué, você não está usando testosterona? Tá? Pois bem, será que é o mundo que está diferente ou você que está percebendo o mundo de forma diferente? Ele falou: por quê? Eu falei: mas homem que é homem bate em todo mundo? Eu falei: não. Homem que é homem, o problema é que quando você era criança, você ainda estava no papel do gênero feminino. Homem que é homem na escola, menininho, aprende que se ele der uma porrada no coleguinha, ele vai tomar outra de volta. Portanto, homem que é homem não bate em todo mundo, ele se controla. E o paciente achou ótimo isso aí, né? Foi legal, quer dizer, esse diálogo, quer dizer, para entender que ele agora era do gênero masculino, mas do ponto de vista hormonal, ele ia passar por todas essas modificações. Não é fácil ser homem, não. Eu acredito. Não é só E barba na defendo cara, muito os não é homens. sorrir. Eu falo que os homens Com têm a certeza. dor deles, Com certeza. não é? Né? Tem os sofrimentos. Então, a gente vê, então, essa questão da hormonização é importante, né? Para o homem, para a gente ter o parâmetro no uso da testosterona, né? A gente vai tentar manter os níveis laboratoriais normais para o sexo masculino, né? Da testosterona total. Basicamente é isso, tá? Muita atenção para quadros de ansiedade, como a gente falou, e também para a policitemia, que pode acontecer por causa da testosterona. Isso no excesso de testosterona. E quando está muito abaixo do que é esperado, este paciente, esse homem trans, vai começar a ter dor, cólicas em baixo ventre e vai menstruar, que é um desespero para eles, é muito desconforto. Então esses são os nossos parâmetros, isso é muito básico aqui, tá? Eu mandei para vocês no grupo, né? Mandamos para vocês os protocolos e os posicionamentos das sociedades que tem esses protocolos ali detalhados, tá? Bom, no Hospital das Clínicas, no nosso ambulatório de sexualidade, atendemos disfunções sexuais femininas e também atenção a pessoas trans, né? Porque isso é um aspecto muito importante que tem que ser dito. O aspecto didático. Há uma demanda cada vez maior de pessoas trans precisando de atendimento. Há a necessidade do médico recém-formado e também dos já formados aprenderem a lidar com essa população, mesmo que não vão fazer hormonização. Mas daqui a pouco vai ser muito frequente no oftalmo. Está recebendo pessoas trans para tratar a parte oftalmológica, o cardiologista, o reumato, ou qualquer especialidade, vai estar recebendo essas pessoas e é bom que entendam como é que deve ser esse atendimento, né? Consta hoje na UFG, na Faculdade de Medicina, na grade curricular, tá? A passagem obrigatória dos internos pelo nosso ambulatório também, tá? E vejam bem, quando a gente atende, em todas as consultas, os internos estão conosco, os residentes de ginecologia e obstetrícia também, que estão aqui conosco, também estão rodando lá, né? Os do HC pelo menos, tá? E em que a gente faz, né? Em todos os atendimentos, que geralmente acontecem de 6 em 6 meses, a gente faz uma busca ativa por sofrimentos na esfera social, se tem amigos ou não, na esfera familiar, na esfera profissional, na esfera amorosa e também sexual distintas. E é impressionante quando a gente pergunta como surgem aí as queixas que vão trazendo, e às vezes só de ouvir essas pessoas já é um grande ganho, tá? Então é importante isso aí, tá? Bom, já falei das intercorrências ali, né, em homens e mulheres. Muito cuidado com a saúde do fígado, tá? Principalmente para esses que têm associação com o uso de outros medicamentos, ou alcoolismo, ou outras coisas, tá? E, da mesma forma, a questão da exclusão social, né? É muito frequente a gente notar nessa população conflitos familiares, uma dificuldade de empregabilidade muito grande, a gente falava disso antes de entrar para falar com vocês aqui, tá? Dificuldades em relacionamentos, né? De repente fazer a transição de um sexo para outro e a parceria
começa a achar isso estranho e tudo mais, e, acima de tudo, rastrear disfunções e violência sexual. Violência sexual na mulher trans, porque algumas acabam tendo o seu corpo fetichizado por alguns perfis masculinos que entendem que aquilo ali não é uma mulher, na verdade é um homem, e o sexo se torna violento, e há uma questão que surge de forma repetida. Então, às vezes, a violência vem aí. E nos homens trans, a questão do estupro corretivo, que às vezes acontece também. Tá? A gente tem que estar muito atento às situações de violência e instruir a população também. Tá bom? Pois bem, como não podia faltar, sempre que eu falo de transexualidade, eu lembro da nossa querida professora Mariluza Terra Silveira, ainda mais em Goiás, a gente não pode nunca deixar de citá-la quando a gente fala em transexualidade. Mariluza foi pioneira não em Goiás, foi no Brasil, pioneira na atenção a pessoas trans, e ela será sempre lembrada. Infelizmente, perdemos a professora Mariluza em 2019, está fazendo muita falta, né? E ela que trouxe para nós aí a necessidade do atendimento a pessoas trans, né? Pessoal, eu não coloquei no slide aqui, mas em termos dos exames de rotina, a gente pede hemograma, TGO, TGP, ureia, creatinina, glicemia, perfil lipídico, hemoglobina glicada, né? O lipidograma, a dosagem de estradiol, de testosterona também, e desde que o paciente nos autorize, também fazemos a bateria. FSH-LH pedimos também, T4, TSH a gente está pedindo também, ultrassom de abdômen total, para a gente ver o fígado como é que está e outras estruturas, e também a gente propõe que seja feita a bateria de exames para infecções sexualmente transmissíveis, desde que o paciente ou pacientes estejam confortáveis com isso, né? Lembrar também que não é só a hormonização, há necessidade da prevenção de doenças. O câncer de mama, quando há mama, né, seja por uma hormonização de alguém que nasceu originalmente masculino, ou mesmo um homem trans que ainda não retirou as mamas, ou na técnica deixou o tecido mamário para trás. O câncer de próstata, sim, mulheres trans têm próstata, mesmo as que foram operadas, a próstata continua lá e isso precisa ser rastreado, né? Câncer de colo uterino, em quem tem vagina, em quem não retirou o útero ainda, que teve relações sexuais penetrativas, e ainda as medidas para a prevenção contra HPV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Lembrar sempre da questão da ansiedade, depressão, que muitas vezes está presente nessa população, outras patologias psiquiátricas, e mais uma vez eu vou insistir em falar sempre, a questão da exclusão é o maior problema dessa população, e que a gente pode ajudar. Né? E aí, para o ginecologista, como é que fica a questão da neovagina, né? Porque falam, bom, mas é completamente diferente do seu tecido, né? E do ponto de vista histológico e tudo mais, né? Muita gente fala, vamos colher a histologia oncológica, não precisa, tá? Não tem colo de útero, não é para ser feito isso. Mas sim, às vezes acontecem alguns problemas em neovaginas, tá? Porque é uma cavidade fechada, com pele, pode haver o crescimento excessivo de bactérias e fungos, a flora é diferente, a presença de candidíase pode acontecer também, assim como na mulher cis, tá? A gente sabe fazer esses diagnósticos, né? O tratamento vai ser antibióticos específicos, tá? E orientação de hábitos de higiene também, evitar roupas apertadas e tudo mais, que a gente já sabe muito bem como tratar, e não vou entrar em detalhes desse tratamento, que a gente sabe muito bem, tá? E sim, tá? Apesar de ser pele que está ali queratinizada, pode haver sim, na vagina ser uma via de contrair infecções sexualmente transmissíveis, sim, tá? O mecanismo até é desconhecido, mas acontece, sim, tá? Então é importante a descrição, né, dos cuidados com relação ao uso de métodos de bloqueio, com relação à prevenção, como é feito na mulher cis também, a Joyce aí, você pode nos falar, né, não compartilhar os brinquedos sexuais que muitas vezes são usados, higienizá-los adequadamente. Você quer falar um pouquinho disso? Não? Como é que é a recomendação disso? Pois é, né? Brinquedos nunca devem ser compartilhados por ninguém, né? Nem por hétero, nem por homo, por ninguém. E nem doar os brinquedos já utilizados, como fez a Sabrina Sato, né? Infelizmente, doou o estoque de brinquedos, né? Que ela não usava mais. Então, infelizmente, a gente não deve fazer isso. E ter sempre esse cuidado, né? Cada um ter seu brinquedo e, após o uso, fazer a higienização adequada, porque mesmo você tendo o seu brinquedo de uso próprio, se você ali terminou de usar o brinquedo, não higieniza da forma adequada, pode ali proliferar bactérias, fungos,
e trazer várias doenças. E a gente fala, né, ninguém é obrigado a ter um brinquedo, mas que todo mundo tenha o direito de escolher aquilo que quer usar na relação sexual. Exatamente, bacana isso, né? Pois bem, isso pode acontecer, esses cuidados, né? E aí a gente vai, o tratamento, o diagnóstico, o tratamento dessas infecções sexualmente transmissíveis é igualzinho ao que é feito nas demais, nós vamos entrar isso em detalhes, tá certo? Bom, pessoal, eu falei bastante, mas o assunto é muito amplo, é muito apaixonante, na verdade. Essas são nossas referências, tá? Aqui eu trago os meus contatos, mas eu trouxe para vocês aqui um videozinho só para a gente terminar essa apresentação que eu vi no Instagram, tá? Mas eu achei muito legal esse videozinho, olha que bacana. Esse que sirva como um grande convite para as pessoas que ainda estão pensando que a questão da diversidade sexual não tem a ver com elas. Olhem só que vídeo bacana, uma propaganda a respeito de na verdade, homofobia. Ó, garrafa. Olha aí que legal. Que É emocionante, né? Como é que é? Né? Que a gente aqui tem essa aula possa se estender a mão que fizeram para ele. Para Coisa pessoas linda, que ainda né? não estão sensibilizadas para isso. Não é mesmo? É, que coisa boa. Tenho certeza que vocês que estão aí assistindo essa aula aprenderam muito com o professor André, né? O André tem essa capacidade de simplificar temas que são muito complexos e é muito importante que hoje a gente possa ter noção, né? Ter esses conceitos em mente, porque, como o André disse, cada vez mais nós estaremos atendendo pacientes diversos no consultório, né? Se a gente parar para pensar, todos somos diferentes e nós temos que entender o universo de cada um e as necessidades de cada pessoa. E André, tem uma pergunta aqui, né, já para te fazer. Você falou aí da exclusão. E hoje a gente vê no mundo do esporte onde encaixar essa população trans. A gente ouve muitas opiniões, muitos comentários. Olha só, hein? Estou conectada aí com você, hein? Onde colocar essa população trans? Ter um grupo de atletas, né? Ter um time só de trans? Ou a mulher trans vai jogar mesmo nesse time feminino, o homem trans no time masculino? A gente escuta muito, né? Que seria uma desvantagem para os outros atletas. Mas e aí, André? Bom, vejam, somos médicos. E o que a gente fala acaba tendo impacto, né, sobre as opiniões. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, eu estaria sendo leviano aqui e irresponsável se eu dissesse que eu tenho uma resposta para isso. A sorte é que eu vejo que não tem, né? As pessoas estão questionando isso aí. Mas assim, como eu pelo menos percebo, eu já vi argumentos do tipo, depois de um tempo de hormonização é tudo igual ao outro sexo e tudo mais. Não, tem coisas que não. Tem coisas que Questões não. de altura, Força física. Força física, algumas coisas podem alterar, tá? Então eu acho, Joyce, é uma opinião, e pessoal, eu não tenho como falar isso de forma, enfim, consistente. Científica ainda, né? Porque eu não tenho literatura para isso. Mas eu entendo que essa é uma pergunta a ser feita para o pessoal da educação física, tá? Porque eu acredito que não é que a gente possa colocar tudo num balaio só. Eu acho que tem que ser separado por modalidade esportiva. Porque algumas modalidades não tem nada a ver com a coisa. Não com a outra, dependem de força física, né? Ao passo que outras precisam disso. Imagino que essa é a primeira coisa. Segundo, para cada uma delas, ver o que é que precisa ou não e o que é que modifica ou não. Né? Então, eu acho que tem que ser, sim, uma questão abordada. Eu acho que tem que ser abordado por modalidade. Eu acho que os mais indicados para fazer isso são geralmente o pessoal de educação física, e a gente pode, inclusive, ajudar em termos de a gente ver o que é que modifica e o que é que não. Mas uma coisa eu tenho certeza,
Isso eu posso falar. É uma questão que, apesar de não ter resposta, precisa ser abordada. Porque tem muita gente sofrendo com isso. Sofrendo com isso, que é a pessoa trans, que quer praticar esporte, Sim, e que não quer é um ficar direito. exposta no esporte junto com pessoas do outro gênero. E, ao mesmo tempo, a gente tem a questão também, principalmente das atletas cisgêneros, que falam, bom, mas como é que fica então agora? Eu, uma questão genética, e em um outro aspecto, posso levar desvantagem. Então, eu acho que é uma questão extremamente complexa. Não dá para responder isso para todos os esportes. Eu acho que vai ter que ser individualizado. Eu acho que isso é um ramo para estudo, para muitas pessoas, inclusive da educação física, para estudar a respeito disso. E, lógico, a gente apoiar no que for preciso. Mas eu acho que é uma questão que não pode ser deixada de lado. Eu acho que E precisa ser entendida dessa forma inclusiva, né, com esse acolhimento, sem querer criar de cara regras e não tendo, né, esse respaldo ainda científico, né? Porque às vezes a gente pode achar que vai ser uma desvantagem e de repente a ciência provar que não. algumas modalidades provavelmente não. Não vai ter problema, Eu acho que é né? igual a questão do banheiro. Eu ia te falar agora. Né? Estão surgindo, era o meu próximo questionamento, né, André? Estão surgindo aí os banheiros que não têm gênero, né? Recentemente a gente teve aí uma polêmica envolvendo uma situação até com a Estela Branco, né? Que é estudante de medicina, que é uma travesti. Tive a oportunidade de conhecê-la lá no Rio, né? No Congresso Brasileiro de Ginecologia. E um professor acabou fazendo alguns comentários, né, que foram inadequados, isso foi para a imprensa. Elas até criaram agora um perfil no Instagram, justamente para discutir essa questão do banheiro e que a gente precisa realmente pensar nisso, né? Então, os transgêneros vão usar qual banheiro? E uma coisa que ela traz que me chamou a atenção nesse perfil que ela junto com a colega, elas criaram para discutir a questão do banheiro, casa tem gênero, né? Tem o banheiro para os seus irmãos e para suas irmãs, o pai, a mãe, usam um banheiro separado. E um outro local, né, que hoje já tem um banheiro que não tem gênero, é o Love Cabaré, em São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer e é muito interessante, né? Porque, assim, aos poucos pode ser que as pessoas se acostumem e vejam que não é um problema, porque hoje muita gente ainda encara como um problema. Eu acho que é um problema, tá? Porque está sendo... Né, tem gente tentando usar o banheiro e não podendo usar, né? Pois é, Então, esse é o problema, né? Mas, pasme, onde é que eu pensando muito nisso, quem me pergunta, eu fico, bom, não sei, né? Mas sabe onde é que eu vi um exemplo muito bom disso? Você vai ficar pasmo. Num posto de gasolina, lá em São Paulo, tá? Lá na Marginal Tietê. Cheguei lá, tinha um banheiro, o que chegou? O banheiro, primeiro a estrutura do banheiro era feita para ter respeito. Tinha uma placa. Neste banheiro temos respeito por pessoas de todos os gêneros. Olha que legal. Tá? Segunda coisa, não tinha casinha com portinha aberta embaixo, parede de baixo, não. Eram casinhas isoladas até o teto, com porta fechada, tá? Com a devida privacidade. Privacidade. Sim? E alguém limpando esse banheiro para não ficar sujo, para estar certo ali. E as pias eram em comum. Mas os vasos sanitários eram separados. E aí, eu trago aqui uma questão, tá? Uma questão não, uma coisa que uma crítica, pronto, tá? Quer dizer, esse banheiro está perfeito, está sendo feito aí, tá? Custa dinheiro para poder montar essa estrutura? Sim, mas isso é possível fazer. Ou então o banheiro sem gênero mesmo, quantas vezes a gente vê lá, esse banheiro aqui é masculino e feminino, mas aí entram os não binários também que não querem aquilo. Então é um banheiro só. Agora, o fato é que tem que ter higiene. 2, privacidade. Respeito. E 3, aí uma pergunta, né, Joyce? Vamos lá. Gente, banheiro é lugar para fazer necessidade fisiológica, gente. Tá? Vou fazer uma brincadeira com as mulheres agora, dá licença? Pode falar. Machista. O que vocês tanto têm que levantar as mulheres todas? Quando uma vai no banheiro, todo mundo vai junto. E ao mesmo tempo, os homens, que fetiche é esse com o mictório que todo mundo tem que ficar lá em pé? Gente, vai cada um Fazendo na as sua comparações, casinha, né? Ainda tem as sabe? comparações, Que né? coisa mais besta. Então, Eu acho que tem essa questão do banheiro, é mais simples, eu acho. Tem um custo para fazer um banheiro separado, com privacidade? Sim, tem um custo, sim. É para higienizar, sim, mas tem que acontecer, tem que fazer agora. Essa história de ter que ter um banheiro com características masculinas, banheiro com características femininas,
Gente, pelo amor de Deus. Né? Não Para tem com isso. essa Tá, vai ter que ser um necessidade, né? local para fazer necessidades fisiológicas. Que todo mundo Pronto. possa usar. Né? Exatamente. E com segurança, higiene. tudo Sim, mais. e até Hoje, sim, as famílias que têm crianças é um outro problema, né? Sim. Porque se eu tenho um filho homem, eu vou em qual banheiro? À medida que esse menino cresce. Olha como simplifica. Se eu tenho um banheiro que todo mundo pode usar, eu não vou ter essa questão, né? As mães têm essa dificuldade. O menino vai crescendo, ele não quer mais entrar no banheiro feminino, né? E aí a gente não está nem falando de transgênero, Você tá falando não é? população De cis. hétero, população cis, né? Então, o pai, que às vezes é um pai que é separado e fica ali cuidando da filha, né? A filha, 3, 4 anos, em que banheiro ele vai? Sim, Hoje isso é um problema. sim. Se a gente tem um banheiro que não tenha gênero, ele pode entrar tranquilamente em qualquer banheiro, pode entrar nesse banheiro, Sim. né? Eu tive um Então, problema assim. olha Tava para com a minha você sobrinha ver. pequenininha, só eu. Tio, eu quero ir no banheiro. Eu falei, pronto. E O que agora? eu faço agora? E agora? Nem todo shopping, nem todo lugar tem o banheiro família, né? Porque Exato. foi uma das soluções que eles encontraram, né? Mas eu acho que a gente vai aos poucos resolvendo isso. Agora a questão do banheiro, eu acho que passa muito por essas fantasias. Vamos tirar a fantasia, vamos fazer um pacto com o real. O que é, para que serve o banheiro? Para fazer as necessidades fisiológicas e lavar as mãos. Só isso. Quando muito Isso. pentear o cabelo, né? Isso. Certinho. Tem mais alguma pergunta, Tem uma alguma pergunta. colocação? Sim. Da Luciana Tabela. Uhum. Doutora Luciana, nossa amiga, obrigada aí pela participação. participação, que maravilha, um beijo para você. Ela pergunta, há muitos anos, bem antes de toda essa revolução acerca de orientações, na Europa os banheiros sempre foram unissex. Será que passar a rotulados dessa forma não nos ajudaria? Eu acho que é isso que a gente Talvez, discutiu, né, né? Luciano? Eu acho que é Deixar mais de isso. usar o termo Né, que não tem gênero, né? e ser unissex. Banheiro precisa chamar banheiro. Banheiro. Pronto, né? E aí E ter estrutura para isso. uma outra questão, né, com relação assim, a situações de violência, que às vezes a gente escuta também as pessoas falarem, né, principalmente as mulheres, mas vou usar um banheiro que um homem vai usar, né, mas de repente posso passar por alguma situação de violência. Não tem a ver também com o gênero, né, André? Aí tem a ver com situações de violência ligadas aí, E a masculinidade, há outros fatores, né? mas não a questão de a gente conviver com a diversidade. Não tem a ver mais com essa diversidade, mas com situações. Que são situações de violência mesmo, né? Eu Que faria- devem ser combatidas. Eu faria até, não é nenhuma questões de masculinidade, eu acho questões de gênero, tá? De gênero, Porque mas homens não tam- nesse sentido da diversidade, né? A Mas gente está comentando. homens também Né? são violentados, São né? também. certo? Verdade. Então você tem que sempre lembrar disso, né? Só eles, lógico que é menos. Sim. Já tive homens que vieram me pedir ajuda porque eram agredidos pelas mulheres. Exato, ou outros tipos de Sim. violência, né? Então, estupro corretivo também, Claro. etc. e tal. Então, assim, a gente precisa sempre colocar essa coisa da violência. Mas se tiver estrutura com privacidade, pronto, Tranquilo, né? tá? Ótimo. Enfim, a gente precisa mudar essa tradição, né? Verdade. Tá? Isso mesmo. Não é misturar homens e mulheres para fazerem suas necessidades Sim. juntos, porque no Brasil, alguns países é assim, mas no Brasil não é assim. Ok, mas uma casinha para cada um e pronto, bem higienizado. Eu acho que é uma possibilidade. Né? Ótimo. Doutor, mais uma pergunta? E o hermafrodita, aonde ele entra nisso? Vamos lá. Quando a gente fala em LGBTQIAPN+, entra aí no I, que é o intersexo, tá? Que é o hermafrodita. A gente pode ter os pseudo-hermafroditivos masculinos, femininos, enfim, aí é todo um capítulo imenso que a gente vai trazer, mas sim, aí é uma questão que gera alguma polêmica, porque, de fato, eles hoje pertencem a essa sigla, né, da questão da diversidade sexual. Tá? Por quê? Porque traz aí questões de reconhecimento, direitos e tudo mais, né? E são pessoas que merecem atenção. No entanto, algumas dessas pessoas não querem ser consideradas como tendo digamos, uma anormalidade, não querem a patologização desse estado intersexual. Tá? Então eles entendem que, olha, minha genitália é ambígua, mas eu estou bem assim e quero continuar assim. E ainda algumas pessoas que têm algum estado intersexual, né, e que enfim, são portadoras dessa intersexualidade, elas querem
na contrapartida dessas pessoas, serem encaradas como alguém que tem, sim, uma doença, que estão sendo tratadas. Elas não querem ser classificadas na questão da diversidade sexual. Tá? Elas entendem que é uma alteração anatômica, genética, fisiológica, assim por diante, que a gente sabe que é complexo, e aí elas protestam, algumas pessoas, alguns segmentos protestam contra esse I estar nessa sigla. Há um desencontro. Tá? Agora eu acho que aí vem a questão que a gente precisa colocar. Quem está se sentindo na necessidade de ser apoiado, esse I traz esse respaldo. Né? Mas não necessariamente todos precisam estar classificados ali. Aí eu acho que entra muito a questão da singularidade. Como é que cada um se vê? Né? Alguns entendem que precisam ser tratados, precisam da intervenção. Alguns dizem, não quero, eu quero que minha letra tenha aí o I, porque eu sou diferente da coletividade, mas eu não vou aceitar essa patologização. Então eu estou aqui sim, é uma questão de diversidade. Enquanto outras falam, não é uma questão de diversidade. Eu tenho uma malformação, eu tenho uma alteração que quero ser tratada. É polêmico. Isso é polêmico. A doutora Verusca comenta que recebe adolescentes com dificuldade na orientação sexual. E em Brasília, o ambulatório trans atende apenas adultos. O que os doutores recomendam para essa primeira abordagem? Ah, meu Deus, vamos lá. Mas aí a gente está falando de dificuldades na orientação sexual. A gente está falando de orientação sexual no sentido daquela que ela prefere, ou na esfera de uma psicoeducação, digamos assim, uma didática sobre sexualidade. Eu acho que seria Fica mais, em dúvida, né? né? Se for com relação vamos pegar as duas esferas. Né? Orientação sexual, vamos nos lembrar, o ambulatório trans não vai atender questões de orientação sexual, porque o ambulatório trans vai lidar com coisas de gênero. Não é tá? competência do ambulatório trans. Não de orientação sexual. Agora, eu acho que a doutora Verusca está se referindo, na verdade, a como dar orientações para esta população de adolescentes que trazem aí uma questão de orientação sexual, né? E surge isso aí, né? Bom, acho que essa é uma questão muito complexa, tá, Verusca? E a gente teve a oportunidade, lá na UFG, uma época, foi demandado para a gente uma palestra para uma escola de adolescentes a respeito de sexualidade. Porque tinha tido uma intercorrência lá, que eu não vou descrever aqui para não identificar publicamente o que foi, mas queriam essa orientação e aí pediram para a gente fazer. Me chamaram lá, dá para você dar essa palestra? Eu falei, quantos adolescentes? Ah, são 500. Eu falei, eu orientando 500 adolescentes? Não. Peraí. E aí surgiu a ideia, né, de criarmos, fazermos uma palestra única para os adolescentes, mas estabelecermos um programa de uma qualificação de multiplicadores, que seriam os professores. Então nós trouxemos os professores daquela escola na tentativa de criarmos aí algumas orientações para esses professores, para que eles fossem referência para esses alunos que teriam alguma dificuldade, não só de orientação sexual, como também de questões de gênero, violência, enfim, tudo isso. E pasme, os professores que vieram foram simplesmente maravilhosos. Tá? Chegaram com uma disponibilidade, mas uma disponibilidade de fazer isso, tá? E foi muito agradável, muito bacana a gente fazer essa ação, e a gente pôde discutir entre nós as dificuldades. E aí a gente viu que, tá bom, a gente está trazendo isso para o professor que pode orientar o aluno, e o professor não tem esse preparo na escola, né, para saber de questões tanto de diversidade sexual, como orientações sexuais. Ainda existe muito tabu, né? Existia muito tabu em relação a isso, né? Muito desconhecimento. Desconhecimento. Né? Um professor de educação física, por exemplo, a gente ao invés de ficar só fazendo esporte, seria para orientar algumas questões também, né, esses professores. Pois bem, mas aí a gente chegou na seguinte questão. Tá bom, a gente vai orientar, mas a escola, a menos que seja uma escola muito específica, é uma união de diversas culturas que essas crianças, esses adolescentes vão trazer de casa. Algumas culturas mais conservadoras, algumas mais de vanguarda, algumas de uma religião, outras de outra religião, outras com algumas crenças, enfim, é toda uma mistura de culturas. E como é que esses professores vão orientar? O que vão orientar? Para não arrumar realmente conflitos com os pais. Como é que chegam nesse consenso? Aí que vem o grande problema. Tá, eu acho que a gente precisa refletir. O valor das reuniões
das associações de pais e mestres. Porque seria interessante que a gente estimulasse que esses pais todos viessem e participassem do debate com os professores com relação ao que, neste grupo, nessa escola, o que é que vamos ensinar, o que é que não vamos ensinar. O que é que está valendo, o que é que não está valendo, quais são os nossos valores, estabelecer uma ética nessa escola para a gente saber então que esses professores podem ensinar. Mas aí que vem o problema. Quem é que vai nas reuniões de pais e mestres? Né? Porque o pessoal convoca, ninguém vai. Eles vão lá na hora de reclamar. Alguns porque a gente não acolheu, alguns porque a gente ensinou. O que é que vocês estão ensinando para meu filho? E eu já tive a oportunidade de orientar um casal lá no HC, né? Como o professor passou por isso, né? Chegaram lá muito bravos, porque os professores estavam orientando, porque isso aí é uma coisa para ser ensinado em casa, sexo se ensina em casa, educação sexual em casa. Concordo. Aliás, eu como professor falo, não tem nada mais inadequado do que um pai ou uma mãe chegar, professor, como é que eu posso fazer para te ajudar a educar meu filho? Falei, peraí, querido, vamos entender que sou eu quem te ajudo, a responsabilidade é sua. A responsabilidade principal. Todo mundo chocado. Mas essa é a verdade. Agora, a educação sexual em casa mas aí veio a notícia. Na verdade, foram 2 casais que tiveram lá essa conversa e chegaram para falar com a gente. Aí que veio. Vocês ensinam sexualidade em casa, mas nem todos os pais ensinam. Isso. Tá? Ou seja, a gente vai estar com uma miscelânea, se não houvesse um mínimo de educação sexual nas escolas, a gente vai estar com uma miscelânea de gente orientado e não orientado, etc. E aí eu fui cruel com os pais. Eu falei, e vocês podem esperar, o seu filho ou sua filha vão namorar com os coleguinhas. E não dá para garantir que sejam coleguinhas da categoria que tem educação sexual. Portanto, apoiem os professores para darem um mínimo de educação sexual, para pelo menos tornar homogênea essas orientações e, ao mesmo tempo, serem orientações respaldadas em literatura, que são científicas e não baseadas em achismo. Porque as intercorrências virão. E é bom que a gente saiba estabelecer como é que essa educação sexual pode saber. Caberia o professor. E até eu quero complementar, né, o que o André está aqui falando. Já tem 4 anos que eu tenho tido a oportunidade de ministrar uma aula para a turma de 5º ano de uma escola aqui em Goiânia. E é muito interessante, porque assim, a primeira vez foi bem no início da pandemia, a gente fez no modo online, e os pais mandaram muitas mensagens para as professoras, né, perguntando justamente isso, André, o que eu ia ensinar para essas crianças, qual era a linguagem, né, que eu ia usar com essas crianças. E foi muito bacana porque assim, eu pedi para a professora fazer a caixinha de perguntas para ver o nível da turma. Inclusive, uma aluna perguntou o que era um transexual, né? A professora até ficou assim meio assustada. Doutora, a gente não vai responder isso. Eu falei, a gente vai responder. Mas como? Eu falei, calma, a gente tem a forma, a linguagem para falar para cada idade. E a repercussão foi tão boa, os pais se sentiram assim tão tranquilos depois dessa aula, que nos anos seguintes eles não ficavam mais mandando mensagem perguntando, porque uma turma vai contando para a outra. Esse ano eu tive a oportunidade, né, de ir lá presencialmente e era uma turma assim de uns 30, 35 ou 40, não sei, alunos. E eles perguntaram tanto, André. Eram 5 assim que levantavam a mão de uma vez. As professoras ficaram doidas, né? Porque assim, teve uma participação muito grande e inclusive os pais queriam participar, né? Aí, o que a professora fez? As professoras pediram para que eles mandassem as perguntas e a gente foi respondendo junto ali com essas respostas, né, dos adolescentes. Mas é muito bacana porque eu acho que, assim, a cada espaço que a gente abre para falar de sexualidade, para trazer educação sexual, as pessoas perdem um pouco desse medo de falar do assunto, vai ficando mais natural e mais tranquilo, para que esses pais realmente se sintam acolhidos, para que esses adolescentes vejam que eles podem falar desse assunto naturalmente, que faz parte da nossa vida, né? Faz parte, exatamente. Agora, a gente também tem que ver o outro lado, Joyce, porque sexo não é um assunto qualquer. Sim. Não é à toa que a gente usa roupa, né? Isso. E às vezes só ameaça. Eu vou contar uma história minha. Quando eu era adolescente, como é que foi essa tentativa de abertura de diálogo? Lá na década de 80.
nos Estados Unidos, tá? Vai ter aula de educação sexual. Manda carta, tipo, né? Os pais autorizaram. Tem que autorizar, No assinar. dia, separa as meninas numa sala, separa os meninos na outra sala. Aí quem foi que deu aula para as meninas? A enfermeira da escola. Quem deu aula para nós meninos? Um dos professores, que por sinal tinha uma filha que era nossa colega. A aula foi mais ou menos assim. Porque se vocês acharem aquela menininha bonitinha que tem ali e for lá e fizer aquilo com ela, vocês vão fazer ela ficar grávida, que alguns de vocês conseguem engravidar. Olha o mesmo. terror, né? Gente, isso não é educação Eu vou pegar sexual, né, isso. André? É o Mas terror, assim, né? Terror sexual. E eu passei por isso, eu fiquei muito constrangido. Mas assim, a gente está criticando esse professor, tá? Mas ele estava fazendo isso com a melhor das intenções. Era o que ele podia fazer naquele momento, Você né, André? falava, tá? Então, assim, a gente precisa falar disso, mas sempre pactuar com as famílias, isso é necessário. E aí, para a doutora Verusca também, uma coisa que a gente tem que lembrar. Sim, então, respondendo a sua pergunta, o que fazer? Eu acho que cada vez mais desenvolver a educação sexual também nas escolas, né? Acolhimento, né, André? Quando ela Exatamente. perguntou ali, me veio muito essa palavra, acolher, né? Exato. E aí também, o mais importante é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Os profissionais de saúde, ao invés de terem dificuldade para encaminhar, por que o profissional de saúde não pode ter essas informações básicas, usando o método PRICIT, por E exemplo, que vão fazer para toda a poder orientar? diferença. São as orientações específicas que esse profissional de saúde pode ter para orientar esse adolescente, ou mesmo para orientar as mães. As Sim. nossas pacientes são mães. Sim. Isso não pode ser, essas orientações não podem E ser. que não dadas. receberam uma educação Não sexual. receberam. Por que a gente A não dificuldade dá? é essa, o profissional de saúde não recebeu, a família não Exato. recebeu. Nós estamos no mesmo barco buscando, né, informação e aprendizado. Exatamente. Né? Os urologistas também poderiam orientar Sim. os homens também, que têm filhos, os Sim. rapazes, que têm filhas, enfim. A gente precisa promover a educação sexual e a gente trazer isso para o consultório também. Então, resumindo, tá, doutora Verusca, seria muito bom a gente ter serviços específicos? Não sei. Eu acho que no mundo ideal seria que os profissionais de saúde, não só os médicos, e também os professores, pudessem acolher e dar esse tipo de orientação e, à medida que chegasse no limite deles, aí encaminhar para a terapia sexual. Hoje eu até estava assistindo uma aula, né, da doutora Aline Sardinha, psicóloga lá do Rio, falando justamente do atendimento em sexualidade, desse suporte num hospital geral. E até ela comentava assim, quantas oportunidades a gente tem de acolher e orientar os pacientes. Pacientes cardiopatas que passaram aí por alguns procedimentos ou tiveram aí, né, um infarto. São pacientes que às vezes recebem lá um monte de recomendações sem respaldo científico, justamente porque o profissional lá, o cardiologista, não tem as informações básicas para poder ajudar esse paciente. Quantas vezes nós, ginecologistas, ao fazermos uma esterectomia na paciente, a gente fala, ó, relação sexual está suspensa por 40 dias. Relação com penetração, né? O sexo vai muito além, a intimidade vai muito além de uma penetração. E a gente, né, pode manter essa intimidade do casal durante a gestação, durante esses períodos aí, né, de convalescência, e não perder, né, essa qualidade da vida sexual. Sempre com orientações respaldadas em literatura. Cientificamente, Pelo amor de Deus, né? cuidado com as opiniões pessoais. Sim, muito cuidado. Tá? Tem uma pergunta da Zumilene Fonseca. Quanto à anticoncepção do transmasculino que tem parceiro masculino com risco de gravidez, DIU hormonal seria uma boa opção? Ótima opção. Ótima. Inclusive porque usar o DIU hormonal vai promover uma atrofia desse endométrio, ele não vai... Vai menstruar, não vai talvez, menstruar, né? Consiga ficar sem menstruação. Aliás, uma opção, poderia ser uma opção até a cirurgia, né? Uhum. Ao invés de fazer esterectomia com salpingoforectomia, coloca um DIU de Um DIU. O próprio uso da testosterona nele vai bloquear o estrogênio, né? Aliás, é bom a gente lembrar, a oforectomia era preconizada, né? Fazer isso aí depois de 5 anos de hormonização com testosterona, senão teria que suspender. Hoje isso já é questionável, porque se a testosterona bloqueia o estradiol, é bem provável que então possa ficar aquele ovário. O problema é a menstruação. Então, Zumilene, se a gente coloca um DIU hormonal, excelente opção. Excelente. Só que assim, tem a questão do custo, né? Uhum. A dificuldade de conseguir isso aí para algumas pacientes, mas é uma excelente opção, né? E seria bom até você falar, se não conseguir, que seria uma outra opção legal para esse paciente? Bom, métodos de bloqueio, lógico. Na verdade, como está usando a testosterona, dificilmente vai engravidar, Ovular. né? Mas, aí a Mas gente não funciona, é bom lembrar
que a testosterona não vai funcionar como Não vai contraceptivo. Como garantia né? de Não funciona. contracepção, não. Então a gente vai associar, provavelmente, aí, né, a própria testosterona associada ao método de bloqueio. Uhum. Né? Certinho. Certinho? Para a gente encerrar as perguntas, a doutora Ana finaliza como se podemos fazer, por exemplo, em ambulatórios de prefeitura, esses bloqueios de puberdade, de organização, de tentar montar equipes com psicólogos, psiquiatras e não. Eu acho que é o ideal. Tá? Montar essas equipes nos ambulatórios da atenção primária. Eu acho que a hormonização é uma coisa que pode ir para a atenção primária. Mas, vamos lá. Eu, como ginecologista, quem trata adultos, não consigo trabalhar com os adolescentes. Tá? Então, um atendimento adolescente requer... Uma vez, assim, eu até brinquei. Assim, Eu adoro adolescente. Mas a questão é a seguinte. O adolescente trans tem especificidades. Tá? E precisa de alguém que realmente consiga atender, né? Você sabe, se eu pudesse, se alguém chegasse e falasse, André, escolha um único profissional para poder atender os adolescentes trans. Sabe que profissional eu escolheria? O assistente social. A quantidade de problemas sociais que a gente tem aí é muito maior do que tem no resto. Então já é uma questão difícil. E eu entendo, e a própria professora Mariluza, que acolheu alguns adolescentes para atender, tá? Depois chegou a essa conclusão e parou de atender os adolescentes. Tem que ser o endócrino pediatra para fazer esse bloqueio, e o serviço tem que ter alguma coisa mais voltada para esse atendimento a adolescentes, que também vai ter que trazer o atendimento aos pais. Dar esse assim suporte, né? Quem tem uma grande experiência com isso aqui em Goiânia é a doutora Leila Magri, que é uma arteterapeuta que fazia, ela é pediatra, mas ela acabou se dedicando mais à arte-terapia, e ela realmente fazia o atendimento a esses adolescentes. Né? Mas é realmente uma coisa que precisa ser... acho que tinha só mais uma, não era uma pergunta? Só um comentário. Tá. Isso precisa de uma estrutura específica para o adolescente. Hoje, a gente não atende os adolescentes que foram acolhidos, já viraram adultos, né? Mas realmente é bem mais específico. Mas sim, se tiver os especialistas... Montar novos grupos, né? grupos. Eu acho que é necessário, né? E o atendimento é multiprofissional, não adianta. Não certo? dá para trabalhar em sexualidade sozinho, gente. Como é que é a última observação que tinha aí? Ela comentou, né, desse... Sobre alguns acontecimentos. Que os pacientes trans precisam de muita ajuda. Suas famílias precisam de ajuda. As escolas estão desesperadas. Os profissionais estão desesperados. Despreparados, na verdade, né? Despreparados. Infelizmente, é um dos países que mais se mata pessoas da LGBT, mais no mundo. Sim. Ou seja, a gente está tentando. Né? Uma ação como essa aqui, por exemplo, é uma tentativa de trazer isso. Essa aula é isso. Eu acho que essa observação é muito bacana até para a conclusão desse encontro nosso, né? Porque a exclusão, ela passa muito também pela desinformação. Sim. Quanto mais a gente puder trazer informações, fazer essas discussões, trazer para as pessoas, colocar as pessoas para pensar um pouquinho mais fora das caixinhas, melhor, né? Com certeza, com certeza. Né? Sim. Lembrando que amanhã é Bom. 18 horas. Bom, eu vou agradecer primeiro aqui, aí eu passo a palavra para a Joyce, né? Agradecer a atenção de vocês, a participação, vamos participar. Amanhã a gente não vai começar às 19h30, não. Será às 18 horas que vai começar o nosso encontro, tá? A gente se encontra e a gente vai falar amanhã de disfunções sexuais femininas, tá certo? E eu, né, aqui como diretora de comunicação e informática da Sociedade Goiana de Ginecologia, em nome da sociedade, quero agradecer ao professor André por estar multiplicando tantas informações e agradecer também a vocês que estão aí participando, né, desse curso tão rico. Não percam amanhã, né, às 18 horas, não se esqueçam. E na quinta tem mais, né, André? Perfeito, quinta tem mais. Pois é. Né? Obrigada, Quinta a gente viu? vai falar de terapia sexual.